Na hora que o Porsche vai pro quarto que foi escolhido pra ele ali, Brasil, ele encontra o Pete, gente, pelado, malhando, gente. E eles mostraram, sim, a bunda do Beauty, Brasil. Em Bible e Beauty já pode juntar as mãos aí, que eles tiveram seus bumbuns à mostra pra todos nós, né, Brasil? E aí a próxima cena, a mulher tá conversando com um homem ali que tá de costas o tempo inteiro, né, gente? E a câmera não mostra pra gente quem é esse homem, mas pelo tom de voz e por ele ter falado em inglês, Brasil, esse homem é o Vegas, né? Aí a mulher comenta que o Porsche era muito habilidoso, mas ele é brincalhão. E a gente tem aquele momento onde a segunda família chega ali na sede da primeira família, né? E a gente tem a introdução do Vegas e do Kun-kan, né? O Pete explica para o Porsche ali um pouquinho sobre a segunda família, né? A segunda família é subordinada à primeira família, que eles não são tão poderosos assim. O Porsche até comenta sobre a união das famílias ali e o Pete fala que não é bem assim não, entendeu? Ou seja, a gente já dá introduzindo pra gente aí que a segunda família e a primeira família tem atritos ali, né? O Vegas aparece, né, gente? Meu reizinho. E eu já falei aqui, Brasil, eu passo pano pro Vegas quantas vezes for necessário. Gente, é mais forte que eu, entendeu? Eu sei que parece que vocês vão fazer a mesma coisa, né, gente? É o nosso diabão aí. Nosso diabão apareceu. E aí depois o Porsche acaba trombando com o Macau, jogando umas pedras ali, o que deixa o Porsche irritado. E o Porsche pensa que ele é o filho da empregada, começa a provocar o Macau ali. O Macau vai pra cima do Porsche, o Porsche desvia e o Macau bate a cabeça ali e cai na fonte todo cheio de sangue, né? E aí nesse momento o Porsche começa a rir, debochar bastante, até que aparece um dos guarda-costas ali e chama o Macau de Kun-Macau, né? E aí o Porsche percebe que fudeu. O Macau chega puto da vida dele ali, interrompendo a opinião, vira pro pai dele e fala que o guarda-costas ali machucou ele e tal. E aí o Kan vira pro Kun-Korn e fala que parece que ele mudou o critério pra selecionar os guarda-costas ali. E aí o Korn olha pro Kim nesse momento e o Kim tava ali controlando a reunião, né? E aí o Kim assume a culpa, fala que a culpa é dele, que ele não disciplinou o seu subordinado direito ali. Ele simplesmente levanta e dá um tapa no Porsche. E aqui, Brasil, o Kim enforca o Porsche até o Porsche desmaiar, né? E depois de enforcar o Porsche até desmaiar ali, o Kim continua a reunião todo pleno, Brasil, como se nada tivesse acontecido. E aí o Porsche acorda puto da vida dele, ele quer ir pra cima do Kim, né? E o Pete fala para o Porsche que o Kim acabou de salvar a vida dele, né, gente? Porque senão a segunda família ia matar o Porsche pelo Porsche ter machucado o Macau, né? E aí o Kun aparece ali e elogia o Porsche por ele ter machucado o Macau, que ele pediu o Pete pra amarrar o Macau ali. E o Pete nunca obedece as ordens deles em relação a isso, né? E aí ele simplesmente vira para o Kim e fala que ele quer o Porsche, né? Se ele pode ficar com o Porsche ali. E o Kim vira pro Kun e fala que o pai dele escolheu o Porsche pra ele, né? Mas já que o Kun quer o Porsche, Brasil, e aqui o Kim meio que quis punir o Porsche também, né, gente? A fazer ele ser guarda-costas do Kun. O Kim aceita, né, gente? E aqui ó, ocorre uma troca, né? O Pete se torna guarda-costas do Kim e o Porsche se torna guarda-costas do Kun. Eu quero comentar com vocês aquele momento que o Kan tá pensando ali sobre o que aconteceu. A série mostra pra gente uma conversa dele com o Kun-Korn, falando pro Kun-Korn que ele está tratando aquele guarda-costas específico ali de um jeito gentil demais, né? Que ele tá dando muitas chances ali. E o Kun-Korn fala que tem pessoas que merecem segundas chances ou terceiras chances. E ele olha muito intensamente para o Kun-Kan nesse momento e o Kun-Korn sai em silêncio, Brasil, pleno como sempre, né? E sobre o Kun-Kan e o Kun-Korn, Brasil, quem viu meus vídeos da novel sabe que eles têm um atrito muito grande aqui, que o Kun-Korn, gente, ele costuma passar muito pano para o Kun-Kan, né? E eu acho que a da Amy quis deixar isso claro quando ela falou ali de segunda chance e ainda acrescentou a terceira chance, né? E aí quando volta ali pro Kun-Kan, o Vegas aparece, né? E o Kun-Kan vira pro Vegas e fala pro Vegas ficar de olho no Porsche e manter ele informado, né? E o Vegas ia perguntar por que o Kun-Kan fala rígido pro Vegas fazer o que ele manda e o Vegas fala que sim, né? Agora para essa cena do leilão, que eu também gostei bastante. Como eu falei aqui, eu acho que essa cena do leilão, nesse momento do Vegas e do Kim disputando ali o diamante, faz referência, assim, à disputa das famílias dele ali, né? Essa questão do poder, Brasil. E não só poder de compra, não, Brasil. Poder mesmo, entendeu? A gente sabe que a primeira e a segunda família entram em atrito ali. Isso já está claro na série. A segunda família está começando a ganhar poder, sim, mas ainda tão longe do poder da primeira família, né, gente? Essa questão do dobro do valor aí representa isso, entendeu? A segunda família tá começando a crescer ali, ter mais poder, e também tô me referindo ao poder de compra, né? Tanto que o Vegas fala 50 milhões, só que o Kim dobra, né? Ele fala 100 milhões. Isso aqui é pra gente ver aí o quão distante está o poder entre a primeira família e a segunda família, né, gente? A primeira família tá aqui, a segunda família tá mais ou menos aqui. O Porsche olha para o Kim, e aí como o Kim começa a sorrir pra ele ali, o Porsche ele entende como se o Kim tivesse permitido ele a beber água, né? E é por isso que ele bebe, meus amores. Se o Kim não tivesse sorrido pro Porsche nesse momento, com certeza o Porsche não ia beber essa água. Só que realmente dá a entender aqui que o Kim permitiu o Porsche a beber a água, né, Brasil? E o Porsche bebe a água. Só que a água foi alterada ali, eles colocaram uma droga. Inclusive a produção de Kim Porsche revelou qual foi a droga que o Porsche tomou aqui, né? E eu vou contar pra vocês na hora que a gente for conversar dos bastidores, beleza? E aí o Porsche começa a passar muito mal, ele corre pro banheiro ali, ele tá completamente
completamente desnorteado, e nesse momento os capangas do Vegas sequestram o Posher e leva ele para o quarto. E aí a gente teve a cena do Vegas abusando do Posher, né? Diferente da novel, na série, o Posher não está tão drogado quanto ele tá na novel, né? Tanto que ele conseguiu reagir aqui a dar uma cabeçada na cabeça do Vegas, né? A gente vê que ele não sabe que é o Vegas, e o Vegas falar em inglês ali é algo que ele tá usando para disfarçar. E eu tô gostando muito como que eles estão fazendo isso, né? O Bible, inclusive, é fluente em inglês, né, Brasil? E ele que traduziu o primeiro livro de Kim Posher, da Brasil. O homem faz tudo, né? E o Vegas fica falando pro Posher não se preocupar, que ele não vai machucar ele ali. Vegas, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. E aí ele fala que ele só quer deixar uma marca ali no Posher, porque ele sabe muito bem como que o Kim é possessivo, ciumento e paranoico ali, que o Kim ia endoidar, né, Brasil? O objetivo do Vegas, gente, é enlouquecer o Kim, entendeu? Por isso que a gente brinca falando que ele vai fazer muita tortura psicológica, principalmente com o Kim, Brasil, porque o homem quer enlouquecer o Kim, entendeu? A relação do Kim com o Vegas, ela é extremamente complicada, e o Vegas começa a morder o pescoço do Posher, e o Posher dá uma cabeçada no Vegas, e nesse momento que ele dá uma cabeçada no Vegas, Brasil, se vocês notaram, mas o Vegas sentiu ainda mais tesão do que ele tava sentindo, né? E ele ia continuar, meus amores, só que eles falaram ali que o Kim foi alertado e que o Kim tá procurando o Posher ali por todo canto, né, Brasil? E esse momento que ele tá ali no quarto especial dele ali, tira essa coloração bem avermelhada que eu falei pra vocês, né, gente? Como se tivesse tingido de sangue mesmo, ao mesmo tempo que mistura com uns tons de escuridão ali, principalmente tons que entram nos olhos do Vegas, né? A gente vê os olhos do Vegas quase preto ali, pra significar essa loucura dele, entendeu, gente? Essa frieza ali. A gente sabe que o Vegas é um personagem completamente maluco, o personagem mais complexo de Kim Posher, como eu falei pra vocês, é um personagem que tem muita sede pelo poder, entendeu, gente? E é o poder que deixa ele com tesão, entendeu? O Vegas gosta de dominar, o Vegas gosta de controlar, e ele sente tesão, ele sente desejo fazendo isso, né? Inclusive, nesse momento que ele lembra do Posher ali, o que dá tesão pra ele, Brasil, é o poder, entendeu? É o controle, é a dominação que ele teve sobre o Posher nesse momento. Fora como que ele sabe que isso irritou muito o Kim, e com certeza ele vai continuar, meus amigos. Essa cena no cassino, né? Essa cena não passa de um plano ali do Vegas com a primeira família pra tentar descobrir ali um dos traidores, né, Brasil? E aí eles colocaram o Pete, o Posher e o Big disfarçado ali num cassino pra tentar pegar o cara, né? E aí, gente, a gente teve uma cena de ação extremamente bem feita, que me deixou todo arrepiado e me deixou muito tenso, né, Brasil, com essa questão da granada aí, vai explodir ou não vai explodir? Eu preciso dizer, meus amores, que eu amei o Pete descer na porrada, entendeu, Brasil? Era isso que eu queria, meus amores, era isso que eu precisava, Brasil, é o Pete metendo a porrada nos homens ali, entendeu, gente? Era isso que o Kennedy queria, gente, foi muito bom, gente, eu amei o Pete metendo a porrada ali, lutando, foi muito foda, e aí o Posher lutando também, e o Big apanhando, né, Brasil, porque o Big só apanha nessa série, né, meus amores? E eu adoro, né, gente, porque eu não gosto do... E eu adoro porque eu não me simpatizo com o Big, né, gente? Eu não consigo odiar o Big porque o ator é extremamente fofo, mas ainda assim, o meu coração sorri ali quando o Big toma porrada. Só que tem um capanga ali que luta muito, aí ele consegue vencer o Pete, consegue vencer o Posher, e aí vem a disputa da granada ali, e a granada acaba caindo na mão, Brasil, de uma das pessoas que faz parte da dupla da Amy, né, Brasil? Da Amy são duas pessoas ali, pessoas por trás da história de Kim Posher The Series, né, Brasil? E aí essa cena, gente, que além de ser uma cena tensa de ação, ela também tem o seu lado cômico, né, gente? E esse é o poder de Kim Posher, né, Brasil? Mesmo numa situação extremamente tensa, de uma ação pura ali, eles ainda conseguem inserir o humor de um jeito muito natural, né, meus amigos? Que pra cara no cassino ali que eles capturam, eles começam a torturar pro cara revelar ali onde o traidor estava, né, gente? E o traidor, meus amores, que é o Dom, Brasil, é o mafioso italiano lá do primeiro episódio. E aí o Big fica espancando o cara ali, mas o cara não fala nada. E aí o Vegas chega e fala assim, deixa com o papai aqui, entendeu? E eu acho melhor vocês saírem aí, porque pode ser que vocês perdem o apetite. E ele já abre a maleta de tortura ali, onde a gente vê vários alicates, a gente vê aquele negócio de dar choque, entendeu, Brasil? O Vegas, meus amores, nesse momento, ele só tava treinando pra ser um dentista, entendeu, Brasil? Cheio ali dos alicates, bem cuidadoso, né, meus amores? Eu tô brincando, tá, Brasil? Mas eu tive que fazer essa piada, porque o próprio Jeff, Brasil, que é o ator que interpreta o Kim, postou isso nos stories dele lá no Instagram, né, gente? Que dentista diferente, né, do Vegas segurando ali o alicate com o dente que ele arranca do homem ali, né, Brasil? E a gente não teve essa cena completamente explícita, né? Eu achei que não ia ter mesmo, do Vegas arrancando ali o dente do cara e a gente vendo ali, né? E aliás, meus amores, arrancar um dente dessa forma como aconteceu aí é extremamente doloroso, viu, Brasil? É uma das maiores dores que o ser humano pode passar, meus amores. É muito doloroso porque o dente é um tecido extremamente nervado, Brasil. Dói demais, meus amores.
amores, pra quem já teve dor de dente mesmo, Brasil, aquela dor que você nem consegue dormir, imagina essa dor triplicada aí, entendeu? Essa foi a dor que o Vegas causou nesse homem aí, né, gente? E eu vou falar aqui, gente, ele tortura e mata a pessoa? Sim, Brasil, mas vocês repararam como que ele tava sexy, como que ele tava lindo enquanto ele fazia isso, entendeu, Brasil? E assim, gente, a capinha que ele colocou ali pra não manchar a roupa de sangue, e esse é o efeito que o Vegas causa na vida. Meus amores, eu tô brincando, tá? Eu peguei aquela questão da loucura, do sadismo, da violência, da sede de sangue que o Vegas tem, né? Porque eu acho que a série deixou claro pra gente, Brasil, que o Vegas se sentiu bem, sim, em torturar esse cara, gente. Ele dá sorriso, inclusive, né? E pra ela tem um detalhe muito importante, que é o Pete, Brasil. Em momento nenhum, o Pete desviou os olhos, gente. Ele encarou tudo de um jeito firme, entendeu? E vocês devem estar pensando, Kennedy, o Pete fez isso porque ele é guarda-costas já tem muito tempo, né? Ele com certeza sabe os métodos que existem ali no mundo da máfia e que ele pode não concordar com eles, mas ele entende por que as pessoas fazem aquilo, né? Mas eu acho que a série quis deixar claro que o Pete enfrenta tudo de frente ali, que é alguém muito determinado e que quando chegar a hora, Brasil, porque vai chegar a hora, ele vai enfrentar o Vegas, né? E aí o público não vai estranhar porque que o Pete tá enfrentando o Vegas dessa forma que ele vai estar enfrentando, né? Não, Brasil, porque em toda cena ali que aparece o sadismo do Vegas, o Vegas matando ali, Brasil, o Pete continua normal, entendeu, gente? Sem desviar os olhos, inclusive ele dá olhares frios também, né? A gente não pode esquecer que a gente teve um episódio aí que o Pete tava espancando com muita força o cara ali, né, gente? O que acontece é que o Kim, obviamente, não ia deixar o Posher aí sozinho ali trabalhar com o Vegas, né? Então ele também manda o Pete e o Paul, né? E nesse momento, gente, se separar a expressão facial que o Vegas ficou quando o Pete e o Paul apareceram ali, ele todo sorridente para o Posher e depois a expressão dele toda fria e depois ele tentando disfarçar isso. E aliás, Brasil, o Vegas deu umas ignoradas boas no Pete nesse episódio, né? E muita gente veio me perguntar por quê. A resposta é simples, meus amores. O Vegas tem certeza absoluta que o Pete está ali amando do Kim, entendeu? Que o Pete está ali é porque o Kim desconfia dele e também, gente, que o Pete está ali para separar o Posher do Vegas, né? Para não deixar eles ficarem sozinhos juntos ali. E é por isso que o Vegas está ignorando o Pete, né, meus amores? E aqui o Vegas leva eles para a sede da segunda família. O contraste aqui, enquanto a primeira família é toda rígida, toda organizadinha ali, a segunda família é mais da bagunça, digamos assim, entendeu? Bem menos rígida, né, gente? A gente tem uma cena do Pete ali andando pela sede da segunda família, conversando com o Kim e o Kim mandando o Pete ali investigar mais, né, gente? Que ele desconfia que tem um infiltrado ali que tá dando informações para o Vegas, né? E é aqui que o arco do Vegas e do Pete se inicia, meus amores. Então tinha que acontecer muita coisa pra gente começar a ter o arco desse casal, né? Uma sequência de cena de ações incríveis, né, gente? Que é justamente o plano do Vegas colocado em prática, né? Eles conseguem encontrar o mafioso Don, né, Brasil, que é o mafioso lá do primeiro episódio, como eu já falei aqui. O Vegas consegue enganar ele muito bem e quando ele abre ali o caminhão, meus amores, o Posher, o Army e o Pete sai metralhando todo mundo, entendeu? Mas antes de eu destacar esse momento pra vocês, vamos voltar um pouquinho, que eu quero comentar mais uma vez onde o Pete presenciou o Vegas matando a sangue frio ali e não desviou os olhos, gente. Ficou com a mesma expressão facial fria e estática ali, entendeu? E o Vegas, meus amores, na hora que ele deu um tiro nesse cara aí, cara esse que ele falou que ele não ia matar, né, Brasil? E que a gente sabe que ele ia matar o cara, inclusive eu acredito que o Pete já tinha sacado que o Vegas ia matar o cara, né? Ele dá um sorriso, meus amores. Ou seja, gente, ele tem prazer em matar, entendeu? Ele tem prazer sim em torturar as pessoas, Brasil. Esse é o diabão, esse é o Vegas. Agora voltando pra essa cena de ação, meus amores, na hora que o Posher desce do caminhão ali e ele joga a arma para o Vegas e o Vegas já chega ali já carregando a arma, meus amores, fiquei todo arrepiado, entendeu, gente? Eu gritei essa cena inteira, entendeu, Brasil? Eu gritei essa cena inteira e teve um momento, meus amores, que eu não estava acreditando, que eu não estava vendo, que é esse momento que o Vegas simplesmente vê a oportunidade ali, né, gente? Porque não é homem de perder a oportunidade que a vida dá a ele também, né, Brasil? Assim como o primo dele, né, gente, que é o Kim, o Vegas simplesmente sobe em cima do Posher ali e fica em cima dele de um jeito mó sedutor e eles matando ali os caras. Depois a gente tem uma troca de olhares intensa entre eles, né, Brasil? E a química do Apple e do Bible, Brasil, não tem como negar, meus amores. Ela é avassaladora, ela é muito fodida, Brasil. Como eu falei aqui, naquele pequeno momento, naquele frame ali, você acaba shippando eles muito também pela química extrema que os atores estão tendo, Brasil. E eu digo mais, gente, a cena
cenas icônicas que eles estão dando para Vegas e Porsche, Brasil. São cenas extremamente bem feitas, são cenas épicas, são cenas icônicas ali. A série parece que quer que a gente shippa, Brasil, mas eles não querem que a gente shippa, entendeu? E eu shippo naquele momento, mas depois não shippo mais, entendeu, gente? Porque eu sou completamente cadeirizado por Kim, Porsche e Vegas e Pitty, né, gente? Mas esse momento, Brasil, que cena, hein, meus amores? Eu tiro o chapéu, Brasil. Essa cena foi foda pra caralho, entendeu? E o Vegas, como sempre, bastante perspicaz, né, meus amores? E seduzindo o Porsche nesse momento, né? E eu não sei vocês, Brasil, mas eu acho sim que o Porsche sentiu o impacto desse homem nesse momento, né, meus amores? Esse é o poder do Vegas, né? É a supremacia do Vegas que fala, né? E aí eles terminam de matar os caras ali, e o Vegas mata o Dom ali, depois a gente vê os guarda-costas comemorando ali, o Vegas se aproxima do Porsche, que já tá bebendo todas também, né? É que ele tenta recrutar o Porsche pra trabalhar com ele, né? A segunda, gente, é que ele deixa claro os sentimentos dele, né? O interesse que ele tem sobre o Porsche, e ele comenta, meus amores, que ele sabe que o Porsche tem um sonho de abrir um bar na praia ali, e que trabalhando pra segunda família ele pode realizar esse sonho, né? Já que a segunda família dá muito mais liberdade para os guarda-costas do que a primeira família, né? E muita gente vem me perguntar, Kennedy, como que o Vegas soube disso, sendo que o Porsche comentou isso com o Kim quando eles estavam lá na floresta, entendeu? Então, Brasil, tem algumas teorias sobre isso, né? A primeira é que caso tudo tenha sido um teatro, meus amores, e que o Vegas, inclusive, está por trás do sequestro do Kim ali, pode ter uma escuta na algema ali, né, gente? Só que eu acho que ela não faz muito sentido, não. Eu gosto muito mais da teoria de que o Vegas implantou uma escuta na casa do Porsche ali, que o Porsche pode ter comentado com alguém ali que ele tem o sonho de tocar ali no bar na praia que o irmão dele vai abrir, ou então que o Porsche em determinado momento comentou isso com a Yoki, né, ou com os amigos dele ali. Eu chuto mais com a Yoki mesmo, né, e o Vegas foi atrás ali da Yoki e conseguiu tirar isso dela, né, Brasil, para o Vegas saber disso, tá, Brasil? Não acho que é algo que a série tira do nada, entendeu? Tem muita coisa ali que pode levar a gente a pensar como que o Vegas soube disso, e eles necessariamente não precisam mostrar, não, mas eu acredito que eles devem mostrar aí. De qualquer forma, essa cena deixa claro pra gente como que o Vegas, ele vai além do Kim, né? Então o Kim só investigou pouca coisa do Porsche, como ele próprio fala com o Porsche quando eles estão lá na floresta. O Vegas não, Brasil, ele foi muito além, entendeu, gente? Ele cavou muito mais ali. Eu acho que a série também quis fazer esse contraste aí entre o Kim e o Vegas e os métodos deles. E aqui o Vegas fica flertando muito com o Porsche, né, Brasil? E o Pitty tá ali no telefone narrando tudo para o Kim. Só que o Pitty, meus amores, ele aumenta muito, né? Comenta que Vegas e Porsche estão andando de mãos dadas ali, quando na verdade, meus amores, o Vegas mal tava encostando no pulso do Porsche, entendeu? Pitty é uma lenda, entendeu, Brasil? Pitty, ele nunca errou, entendeu? E se errou, foi tentando acertar, meus amores. Eu não admito críticas a Pitty nesse canal, entendeu? O homem faz tudo, meus amores. Reizinho do fandom de Kim Porsche, assim. Ele shippa muito o casal e ele defende o chip dele com unhas e dentes, gente. E o Pitty ter aumentado tudo foi muito foda, meus amores. Foi muito engraçado também, né? E a bateria terminando do final conta para o Kim que o Vegas e o Porsche foi para um cantinho particular ali, entendeu, Brasil? Foi muito foda, né? Vegas continua dançando com o Porsche ali, que tá bebendo e fumando todas, e o Vegas de propósito derrama bebida na blusa do Porsche, leva ele até um local ali e ajuda o Porsche a tirar a camisa, né? E o Vegas, inclusive, coloca as mãos do Porsche ali nos ombros dele, né, gente? Bem estilo namoradinhos que namoram, e remove a camisa dele, né? Ele fica olhando intensamente para o Porsche e o Vegas toma a iniciativa e dá um beijo no Porsche, né, Brasil? E ele foi com uma sede, gente, me deixou toda arrepiada, entendeu, gente? O Bible abriu a boca quase toda nesse momento, né? Meteu o beijão aí no Apple. O Porsche, obviamente, não respondeu o beijo, mas durou um pouquinho. Por quê, Brasil? Porque eu acredito que o Porsche ficou muito confuso aqui, né? Ele deve ou não deve afastar o beijo simplesmente pelo Vegas, Brasil, ser o herdeiro da segunda família, entendeu? O Porsche compreendeu de uma vez por todas nesse episódio o ninho de cobras no qual ele se enfiou, né, meus amores? Qualquer passo errado que ele dá ali pode significar ele levar uma picada, digamos assim, né, meus amores? E eu acho que a cena quis mostrar isso pra gente, só que o Porsche não tá aguentando mais a situação, né, gente? Ele tava extremamente desconfortável, inclusive. E aí, na hora que ele vai empurrar o Vegas ali, o Kim, dragão ciumento, aparece ali soltando fogo, entendeu, gente? Já tirando o Vegas do Porsche ali. Que diabo você tá fazendo, seu filho da puta? E já metendo um murrão no Vegas, meus amores. Que foi esse murro, Brasil? Parecia um murro muito bem merecido, entendeu? Eu sou muito cadelinha do Vegas e eu já assumi isso aqui 300 vezes, mas eu amei esse murro que o Kim deu no Vegas, Brasil. Gostei mesmo, entendeu? Bate mesmo, Kim. E aí o Vegas já aponta a arma pra ele, e o Kim já aponta ali e fala, você sabe quem eu sou, entendeu? E um anel da primeira família brilhando no dedo ali, e o Vegas morrendo de ódio, Brasil. Com aquele olhar de ódio puro que ele tem que engolir ali. Sabe que a primeira família é superior à segunda família, e ele sabe que o Kim tem muito mais poder que ele, e ele vai embora ali chutando a porra toda, puto pra caralho, cheio de
ódio ali, expulsa todo mundo e simplesmente já vai pra cima do Porsche ali, o dragão ciumento bem vivo, né? E falando que diabo você tá fazendo. Acontece aqui é que o Kim conversa em particular com o Pete ali e vira pro Pete e fala que ele tem uma missão pra ele. O Pete pergunta o quê? O Kim fala que ele quer que o Pete fica seguindo o Vegas, né, gente? Fica de olho no Vegas aí e conta pra ele se acontecer alguma coisa. E aí o Pete meio que deixa claro para o Kim que ele é péssimo em espionagem, né, Brasil? Ele ser um péssimo espião, ele dissimula muito mal, Brasil. O que é bem diferença do Vegas e do Concorne, que são os mestres da dissimulação. O que tá acontecendo aqui é que o Pete seguiu o Vegas até um templo budista, né? Falei com vocês, o Pete é péssimo em espionagem, entendeu? E ele não consegue dissimular, meus amores. O homem não sabe dissimular de jeito nenhum. Então, quando ele é pego pelo Macau e pelo Vegas, Brasil, ele faz a expressão de culpado, meus amores. Ele até tenta esconder ali naquele sorrisinho fofo e confiante dele, Brasil. Mas não dá certo, meus amores. O Pete quase borra as calças nesse momento. Principalmente quando o Vegas coloca a mão no ombro dele, né? E essa forma que o Vegas colocou a mão no ombro dele, Brasil. Nesse contexto, meus amores, tem sim um ar de dominância, tem sim um ar ameaçador. Então, tudo que o Pete pensou aqui é que fudeu, né, meus amores? E fudeu gostoso, mas não do jeito bom. A pressão do Vegas aqui de que, eu vou fazer você pagar tanto por isso quando eu te levar pro meu quarto especial. Foi simplesmente tudo pra mim, meus amores. Eu sei que é errado, gente, mas eu sou muito cadelinha do Vegas, Brasil. Eu sou completamente cadelinha desse homem, meus amores. Não tem o que fazer, gente. É mais forte que eu. Eu amo o meu diabão. E algo que eu já destaquei com vocês várias vezes do Vegas ser essa mistura perfeita, essa fusão intensa entre anjo e diabo, meus amores, né? Então o Macau e o Vegas convencem o Pete ali a fazer mérito com eles e tal, né? O Macau até fala que ele vai escutar ali o sermão do monge e tal, só que o Macau acaba dormindo, né? Então o Macau tá desmaiado ali na pilastra e Vegas e Pete tá ali escutando o monge fazendo mérito, fazendo mérito com o Pete, né? E eu falo pra vocês, meus amores, essa cena é muito importante para o Pete ter acesso a outro lado do Vegas, né? Digamos o lado humano do Vegas. Pete, o que ficou claro pra mim nesse episódio é que ele não conhece de verdade quem é o Vegas. Ele tem uma ideia de quem o Vegas é por conta do que ele escuta, né? E vale lembrar que ele é o guarda-costas do Kun e que o Kun detesta o Vegas, meus amores. Então o Kun com certeza meteu o pau no Vegas. Ele deve ter falado muita coisa ruim sobre o Vegas. A maioria das coisas com certeza é verdade, né, meus? Porque sim, o Vegas ainda continua sendo o nosso diabão e que com certeza o Pete deve ter escutado várias vezes que o Vegas não é confiável. E o próprio Pete, inclusive, presenciou o quão cruel, o quão inteligente o Vegas é. Só que aqui ele tá entrando em contato com o lado sensível do Vegas, digamos assim, né? E isso é muito novo pra ele, né? E ele estranhar isso e ao mesmo tempo ficar muito curioso é bastante normal. Então, mesmo que no fundo, porque eu acho sim que no fundo o Pete saiba que o Vegas está dissimulando, ele saiba que o Vegas pode estar manipulando tudo, ainda assim é como se houvesse uma barreira. Barreira essa que eu vou definir com vocês como a dissimulação do Vegas, que nesse momento impede o Pete de ver esse lado diabão do Vegas, né? Sobre o Vegas falar deles se encontrarem na próxima vida, essa cena bastante intensa, onde ele coloca a mão ali nas costas do Pete, né? De um jeito bem romântico mesmo, Brasil, mas ao mesmo tempo de um jeito ameaçador. Os sorrisos, as trocas de olhares significa muita coisa. Onde o Vegas aparece e fala para o Porsche fugir com ele, né? Aqui o Porsche fica desconfiado, né? E o Vegas fala que o plano do Tawan tá dando certo, que é colocar a primeira família contra a segunda família, e ele tá usando o Porsche e o Vegas para fazer isso acontecer, né? Ele também comenta que para a pessoa que ele ama, ele não machuca seus sentimentos, né? Porsche fugir com o Vegas, beleza? Seguindo aqui, o Vegas também fala que se o Porsche ficar preso ali, ele não vai poder fazer nada, né, gente? E a gente vê que o Porsche queria provar a inocência dele, por isso que ele foi com o Vegas. Enfim, e aí o que acontece é que o Pete aparece ali, a gente tem uma cena maravilhosa do Pete e do Porsche lutando. Eu achei incrível a coreografia, eu gostei muito como que eles deixaram claro ali que os dois estão praticamente no mesmo nível, né, gente? Ou melhor, que o Porsche tá só um pouquinho acima do Pete ali, que o Pete é fodão demais, ele é o chefe dos guarda-costas, ele é frio, ele é um personagem que consegue controlar muito bem as emoções dele, a gente consegue ver sim que ele não quer machucar o Porsche ali, mas ao mesmo tempo tem todo o sentimento de lealdade que ele tem para o Kim ali. Também tem a questão dele pensar que o amigo dele tá cometendo um erro terrível ao seguir o Vegas ali, né? Essa cena de luta, Brasil, eu achei simplesmente foda. Amo a sinergia do Apple e do Beauty, os dois são ótimos atores, gostei muito dessa cena de luta, achei incrível. E o Porsche leva melhor e na hora que ele tá fugindo ali, o Kim aponta uma arma pra ele, né? E aí o Kim olha intensamente para o Porsche ali, o Porsche olha para o Kim de volta e fala que o Kim tem que confiar nele, né? O Pete pede para o Kim mandar ele pra casa do Vegas, né? O Kim fala que isso é suicídio, o Pete até comenta ali que ele pode ser torturado,
e que eles podem fazer ele falar e quando não precisar mais dele vão matar ele, né? Ou seja, o Pete estava ciente o que aconteceria com ele caso ele fosse pego, né? Mas ele vai de qualquer forma porque ele quer provar a inocência do Porcher, né? E assim, gente, o Pete ser um ótimo amigo, a relação dele com o Porcher ser maravilhosa, ser uma amizade foda pra caralho mesmo, e o Pete tá disposto a arriscar a própria vida pra provar a inocência do seu melhor amigo, gostei, e acho que isso seria um plot muito interessante. Mas a partir do momento que um dos motivos do Pete tá lá é pra poder ajudar o Porcher, que é a pessoa que o Kim ama profundamente, como que eles me fazem o Kim esquecer o Pete no churrasco, meus amores? Não faz sentido, entendeu? Essa questão do Kim esquecer o Pete no churrasco, Brasil, mesmo na novel, com um monte de coisa que tem ali, a gente acaba tendo que passar um paninho, Brasil, só que na série, da forma que eles construíram o Kim, e principalmente o motivo principal do Pete ir ali pra poder ajudar o Porcher, faz sentido o Kim esquecer o Pete no churrasco, Brasil. Faz sentido o Porcher também nem lembrar da existência do Pete, meus amores. Pelo amor de Deus, né, Brasil? Mas beleza, gente, mas beleza. Prosseguindo aí, o Pete consegue invadir a casa da segunda família ali, aí ele consegue ter acesso à sala secreta do Vegas. Ele usa justamente aquele telefone moderno que eu falei com vocês, né? Então eu disse pra vocês que a série não deu zoom naquilo à toa, né? Dito e feito, Brasil, aquilo ali é o que faz abrir a sala secreta do Vegas, né? Então quando o Pete entra na sala secreta do Vegas, meus amores, a coloração vai pra um tom bem vermelho, né, gente? Bem aquele vermelho infernal ali, o preto bem presente também, né? A falta de luz ali é muito clara também, né, gente? Pra dar esse ar de infernal mesmo, esse ar de sede, de poder, de sangue, da loucura do Vegas, né, gente? Porque o Vegas é bem insano, né, meus amores? Eu acho que esse episódio deixou isso muito claro pra gente. A gente vai conversar muito sobre ele também. O design da sala secreta do Vegas, com aquele quadro extremamente tenebroso, que me lembrou muito o filme Labirinto do Fauno, e aquele quadro parecia estar direcionando os olhares ali para o Pete, entendeu? Na minha opinião, tem câmera escondida nos olhos daquele quadro, né, gente? O que vocês acham? Comenta. Se tiver as algemas, as cordas, os vários instrumentos usados no BDSM que o Vegas possui, né? Além disso, a mesa dele bem tenebrosa, né? Com um crânio ali e tal. Gostei muito do design da sala do Vegas, meus amores. Achei foda demais. Como sempre, a parte técnica de Kim Porcher The Series não deixa a desejar, gente. É simplesmente impecável. E aí o Porcher tá ali com o Vegas, né? E o Vegas meio que fala pra eles fugirem ali. E aí o Porcher fala que ele tem que buscar o Porcher primeiro. O Vegas concorda. Na hora que eles vão buscar o Porcher ali, o Porcher já foi sequestrado pelo Tawan, né? Ele recebe uma mensagem ali do Tawan e o Porcher fala que ele vai matar o Tawan. Tudo que ele vai fazer é ir salvar o irmãozinho dele, né? E é isso que acontece, gente. Ele vai atrás do Tawan. E o Tawan rende o Porcher, ele fica batendo no Porcher pra provocar o Porcher, né? E depois o Vegas aparece ali e o Porcher acha que ele tá salvo, né? Só que aí o Vegas se revela, gente. Enquanto isso, o Pete, que tá ali pegando as informações no computador do Vegas, né, gente? Usando o computador para rastrear o celular do Vegas, inclusive. Passando isso para o Kim, né, meus amores? Acaba sendo rendido pelo Ken. Então, na série, Brasil, o Ken foi o traidor. Diferente da novel, de que na novel o Big é o traidor. E o Vegas praticamente deixa claro para o Porcher que ele era o traidor o tempo inteiro. Que ele não gosta da primeira família e tal. E aí ele explica para o Porcher como ele pretendia incriminar o Porcher ali, né? Acho que fez sentido, sim. A dinâmica do Vegas e do Tawan, eu acho que ela faz sentido se a gente ir pro lado que a série quis deixar claro pra gente o quão monstruoso, o quão perverso o Vegas é. Porque além dele acabar fisicamente com a pessoa, né? Como ele vai fazer com o Pete aí, que a gente já começou a ver, inclusive, ele come, gente. Ele destrói o psicológico dela, né? E eu acho que essa cena quis deixar isso claro pra gente. Que foi o que ele fez com o Tawan. O Vegas destruiu, comeu completamente o psicológico do Tawan, ao ponto de conseguir transformar o Tawan num fantoche dele, né, gente? É exatamente isso que ele fez aí. E pra isso, gente, ele usou a questão do amor ali. O Tawan tem algo bem parecido com o Kim na série, né? Que é essa questão dele serem personagem que carece de amor, né? E o Vegas sabe disso e abusa disso. E não foi difícil o Vegas comer o psicológico do Tawan, como a gente viu aí, né? E o quão frio o Vegas é, né, gente? O quão perverso o Vegas é, ao ponto de pedir o homem em casamento, né, gente? Vocês verem o nível do Vegas. Eu acho que essa cena foi pra deixar claro pra gente isso, meus amores, o nível do Vegas. Como dissimulado, como manipulador ele é. O Tawan ficar falando ali que agora ele e o Vegas vão poder ficar juntos, que ele ama o Vegas, e o Vegas olhando com aquela cara de ódio, que só queria matar o Tawan. Foi uma cena que eu gostei, eu acho que faz sentido, sim, para o enredo da série, né? E aí, gente, o Vegas
Vegas vai lá e dá um beijo na testa do Tauan, né? E é El Beso de la Morte, Brasil, ou traduzindo para o português, o beijo da morte, né? Que é um sinal utilizado aí em filmes de máfia e na máfia mesmo, né? Significa que um membro da família do crime ali foi marcado para morrer, né, gente? Geralmente por conta de traição. Esse símbolo, ele foi utilizado no filme O Poderoso Chefão 2, né, Brasil? E eu acho que Kim Porsche quis trazer essa referência, né? Porque logo depois que o Vegas beijou a testa do Tauan ali, ele atirou no Tauan, né, gente? E o Kay aparece ali atirando nos capangas da segunda família. O Vegas atira de volta, ele sai correndo, ele consegue fugir. Gostei de ver Kay Mafioso Poderoso Chefão em ação, né? Focando aqui no nosso casal, entendeu? Essa cena foi... Cara, difícil falar dessa cena aqui, gente. Eu não sei nem como eu vou descrever essa cena pra vocês. Porque, sinceramente, Brasil, o que foi isso, meus amores? Eu tô sentindo um impacto até agora, entendeu? Já vem com aquele olhar de ódio sádico também, falando que o Pete estragou os planos dele, né, gente? Obviamente que aqui o Vegas descontando a culpa dele em outra pessoa, né? O Vegas sabe que as coisas ter dado errado ali, a maioria é a culpa dele, né, Brasil? E toda essa sequência de cenas dele colocando a luva ali, ele pegando o machado e olhando pra ele com um olhar de prazer, Brasil. E eu acho que a série deixou isso claro pra gente. O Vegas tem prazer, ele tem tesão de torturar as pessoas, né? Uma curiosidade que eu quero comentar com vocês aqui é que alguns de vocês comentaram comigo que na cena que o Vegas torturou o capanga lá, ele pode não ter arrancado o dente do cara, né, gente? E sim um osso do ouvido, que se eu não me engano seria o martelo, gente. A gente colocar a imagem na tela pra vocês aí, mas independente de ser um osso do ouvido ou um dente, meus amores, o cara quase morreu de dor, né, gente? Depois o Vegas acabou com isso. A gente viu o estado que o homem ficou depois. Como eu falei aqui, essa cena foi magnífica. Como eles utilizaram a luz vermelha e o rosa, enquanto o Vegas vai se aproximando do Pete, o rosto dele sendo preenchido de vermelho, né, gente? Que dá essa impressão que eu já falei com vocês, da sede de poder, da loucura, da insanidade do Vegas. Ele vê as coisas como sangue, né, Brasil? Desse ar infernal que ele tem ali, muito bem feito. O Pete desafiando o Vegas o tempo inteiro, né? É por isso que ele ri. Eu vi algumas pessoas distorcendo essa cena, falando que o Pete tá sentindo prazer, que ele tá gostando de ser torturado pelo Vegas, né? Não, meus amores, ele não tá sentindo prazer, ele não está gostando de ser torturado pelo Vegas, gente. O riso dele nesse momento é um riso de nervoso combinado com um riso de desafio, sabe, gente? Nesse momento o Pete pensa que ele vai morrer, gente. Ele não tem nada a perder, entendeu? Então ele tocou o foda-se, Brasil. Ele tá rindo ali pra desafiar o Vegas, entendeu, gente? Ele tá rindo porque é a única coisa que restou ele. E ao mesmo tempo que ele ri dessa forma, ele encara o Vegas, ele não abaixa a cabeça pra ele desafia o Vegas, né, gente? Que é um personagem que quer se sentir superior o tempo inteiro, entendeu? E nesse momento, gente, que o Pete tá debochando dele, sendo sarcástico ali, o Pete tá diminuindo ele, digamos assim. E é por isso que o Vegas continua torturando e dá aqueles olhares pra ele, porque aqui tá rolando um desafio entre eles, né, gente? Enquanto o Vegas quer quebrar o Pete pra mostrar que ele é superior, o Pete não vai se permitir ser quebrado. E eu gosto dessa dinâmica de Vegas e Pete, acontece isso na novela, inclusive. Eles adaptaram isso muito bem pra série, com atuações de milhões do Bible e do... As luzes piscando no rosto do Bible, enfatizando o sadismo do Vegas ali. O quanto o Vegas se diverte, sente prazer no que ele está fazendo. Como o controle excita ele, gente. O controle é tipo uma droga, um vício para o Vegas ali. E aí, gente, o Vegas tortura o Pete com um negócio de choque, né? Então ele fica dando choque no Pete ali. O Pete ainda mantém esse olhar desafiador, firme ali no rosto dele, o que enlouquece ainda mais o Vegas, né, Brasil? Dá sorrisos cada vez mais sádico, o tom de voz quebrada dele ali na hora que ele falou mais uma vez, meus amores, tudo muito bem feito. Eu sei que é horrível falar isso, gente, mas eu preciso falar aqui porque eu acho que a série conseguiu passar isso muito bem. E de primeiro momento é isso que Vegas e Pete passa pra gente, né? Não é segredo pra ninguém, Brasil, que o Vegas é extremamente dissimulado, ele é extremamente sedutor, ele sabe usar muito bem a beleza que ele tem. E essa cena, pra mim, isso também foi enfatizado, né? Principalmente com a presença do Rosa Choque ali, pra dar essa tensão, essa sexualidade, mesmo que seja horrível o que o Vegas está fazendo ali, né, gente? Ele está torturando o Pete, mas enquanto ele faz isso, Brasil, ainda consegue manter aquele ar de sedução em volta dele. Então, mesmo enquanto ele torturava o Pete, Brasil, isso é da personalidade do Vegas, ele meio que seduzia ele ali também, meus amores. Tem momentos que ele joga a língua pro lado ali, não sei se vocês perceberam, né? E principalmente a fotografia que eles escolheram, esse rosa aí, pra dar esse contraste com esse vermelho, né? Da sensualidade, na minha opinião, pra dar um contraste com esse lado infernal do Vegas, né, gente? Essa loucura dele aí, pra mim, encaixou
encaixou muito bem. E toda essa questão do Pete desafiar o Vegas, não se dá por vencido ali, excita o Vegas, né, gente? Dá prazer nele ali. E aí ele continua a tortura, né? Porque ele vai continuar torturando o Pete enquanto o Pete não se submeter a ele, né? Isso pra você, gente. O Vegas é um personagem que tem muita sede de poder. Ele quer se sentir o superior em tempo inteiro, entendeu, gente? Ele quer ser o vencedor ali desse confronto que tá existindo entre eles, digamos assim. Enquanto o Pete não se submeter a ele, o Vegas vai fazer de tudo pra fazer o Pete se submeter a ele. Ou seja, gente, ele faz de tudo pra quebrar o Pete, né? E o Vegas se aproxima ali e toca no corpo do Pete numa mistura de ameaça e sensualidade, Brasil. E ele acaba encontrando a tatuagem do Pete, né, gente? A tatuagem do Pete, ela encaixa muito na dinâmica do Vegas e do Pete. Eu vou explicar isso pra vocês agora. Vamos lá. Primeiro, o que tá escrito na tatuagem do Pete? Nenhum legado é tão rico quanto a honestidade, né? E essa frase encaixa tanto no Pete, gente, e ao mesmo tempo é um contraponto muito intenso entre o Vegas e o Pete, né? Porque enquanto o Pete, ele é honesto com si mesmo, né? Mesmo que ele demore um pouquinho pra aceitar a situação ou aceitar os seus sentimentos mais pra frente, ele é honesto com si mesmo, né, gente? Mas o Vegas não. O Vegas não é honesto com si mesmo. O Vegas, gente, ele é um personagem que tem uma máscara muito firme, entendeu? Ele se esconde por trás dessa máscara dele. Isso fica muito claro quando ele vira para o Pete e fala que a honestidade é pra tolo, né? Não apenas por causa dessa máscara que eu falei aqui, gente, mas também sinto que o Vegas sente que quando ele foi honesto ali, no caso com o pai dele, quando ele se abriu com o pai dele ali, os abusos começaram, né? Então sim, eu acho que o Vegas associa a honestidade que ele teve ali aos abusos, às agressões que o pai dele começou a fazer nele depois que o Vegas saiu do armário para o Kunkka, né, Brasil? E eu acho que a série quis trazer isso, gente, e eu particularmente tô muito ansioso para o Vegas comentar isso com o Pete, né? Eu acho que vai ser uma cena muito intensa, onde a gente vai ver o Vegas no auge da vulnerabilidade dele ali, e eu particularmente tô muito ansioso para assistir, Brasil. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho também, beleza? Prosseguindo aqui na cena da tortura, meus amores, o Vegas percebe o desconforto, o medo intenso, o temor ali mesmo no olhar do Pete quando ele começa a tocar no corpo dele, né? E aqui o Vegas sente que ele conseguiu vencer o Pete, digamos assim, tá, Brasil? E aí ele continua assediando o Pete, né, gente? Ele chega a colocar a mão na bunda do Pete, se eu não me engano, tá? Só que aí o Kunkka aparece ali e já chega batendo no Vegas. E aqui o Pete presenciou pela primeira vez o como que é a relação do Vegas com o Kunkka, né? E aí o Vegas fala que ele tá fazendo o que o pai dele mandou, e o Kunkka fala que ele mandou o Vegas ficar de olho no Posher e não machucar o Posher, né? Deu, tem coisa aí. E o Kunkka tá puto da vida dele, e aí ele manda o Vegas ir pro esconderijo ali, porque a primeira família marcou ele, e ao mesmo tempo fala para o Vegas limpar a bagunça dele, né, gente? Ele entrega uma arma para o Vegas. Fica claro que o Kunkka ordenou ali que o Vegas mata o Pete. E claro que o desprezo que o Kunkka tem pelo Vegas, né, gente? E a gente vai comentar muito sobre isso no decorrer desse vídeo, beleza? Seguindo aí, vamos elogiar mais uma vez essa atuação impecável do Bible, entendeu, Brasil? Nesse momento que ele tá descontando a raiva dele ali, a gente vê o ódio, a frustração, a vulnerabilidade, o sentimento de indefesa do Vegas perante o pai dele ali, reprimido nos olhos dele, né, Brasil? E o Bible entregou foi tudo, meus amores. Você consegue sentir a dor do personagem ali. Observe que o Pete prestou muita atenção nas expressões faciais que o Vegas fazia ali. E aí o Vegas respira fundo, ele destrava a arma, né, Brasil? E começa a apontar ela para o Pete, né? Nesse momento, gente, olha o sorriso de debochado e vitorioso que o Pete dá. Que o Pete sente que ele venceu o jogo, digamos assim, e que as torturas vão terminar, né, gente? Que o Vegas vai atender a ordem do Kunkka. Só que aí, meus amores, no momento que o Vegas vê esse olhar de deboche, de vitória nos olhos do Pete ali, ele decide que ele não vai deixar o Pete vencer, digamos assim, né? E digo mais, meus amores, se o Pete tivesse implorado pela vida dele ali naquele momento, demonstrasse muito medo e tal, pra mim, gente, o Vegas tinha matado ele, entendeu? Mas como ele não fez isso, né, gente? Como ele continuou desafiando ali, o Vegas vai continuar fazendo de tudo pra quebrar o Pete. No momento que ele começa a se aproximar do Pete ali, a gente vê o olhar dele mudando completamente, né? A gente ainda sente muita dor nos olhos dele. Aliás, Brasil, eu sei que é horrível falar isso, mas nesse momento é como se o Vegas quisesse que o Pete sentisse a dor dele, entendeu? Ele quisesse que o Pete se sentisse tão miserável quanto ele, né? Porque por mais que fisicamente o Pete esteja extremamente machucado ali, psicologicamente, que é a parte mais afetada do Vegas ali, né, Brasil? O Pete se mantinha firme, ele não demonstrou medo do Vegas e tal. E o Vegas, meus amores, queria que o Pete sentisse isso, entendeu? Ele quer que o Pete sente os sentimentos que ele sente ali. Mas nesse momento é o que o Vegas tá fazendo, e isso fica muito claro, porque aqui ele começa a torturar o psicológico do Pete. O Vegas deixa claro para o Pete que ele não vai matar ele ainda, que ele vai continuar com o Pete ali, porque o Pete é divertido para ele, né? E aí o que acontece é que ele manda mensagem para o Kim ali, como se ele fosse o Pete, né? O Vegas liga para a avó do Pete ali, mas antes ele aterroriza bastante o Pete, né? E aqui a gente já vê o olhar de desafio, de deboche, de vitória, de firmeza do Pete sumindo completamente, né? E resta apenas
apenas o olhar de total desespero, de pânico, de terror, de medo mesmo, né, gente? Nesse momento, ele teve muito medo do Vegas, e é aqui que o Vegas começa a sorrir porque ele atingiu seu objetivo, né? Não apenas de conseguir quebrar o Pete, Brasil, e aqui eu tô falando psicologicamente também, ele acabou com o psicológico do Pete nesse momento, mas também fazer com que o Pete sinta a dor que ele tá sentindo, né? A dor que ele reprime por tanto tempo, né, Brasil? Tanto é, Brasil, que antes do Vegas ligar pra avó dele, né, o Pete vira pro Vegas e fala que ele desiste, né? Mas o Vegas continua torturando o Pete ali porque ele conseguiu o que ele queria, né, gente? Quebrar o Pete aí, né? E aí o que acontece é que ele liga pra avó do Pete ali, fala que ele é um amigo do Pete, que eles vão viajar juntos ali, Pete falar com a avó dele, né? E nesse momento que o Pete tá falando com a avó dele, gente, o Vegas a todo momento ficou enforcando o Pete ali, né, gente? Não muito forte, né? Pro Pete conseguir conversar ali com a avó dele, mas nesse momento especificamente que ele entrega o telefone para o Pete, o Vegas começa a assediar o Pete novamente, né? Porque ele percebeu que isso era o que mais estava fazendo o Pete quebrar, né, Brasil? Não era as agressões físicas e tal, não, era o assédio e a tortura psicológica, né? Pelo menos foi isso que eu entendi aqui. E aí, meus amores, eu fiquei com dúvida se o Vegas deu uma mordida na orelha dele ou se ele deu uma mordida no pescoço do Pete, ou se ele não fez nada disso, né, gente? O que vocês acham? Comenta aí pra mim, que a câmera não mostrou pra gente, né? Obviamente, gente, que o Vegas também fez isso pra mostrar a dominância dele, né? Pra deixar claro ali que ali, gente, ele tá no controle. Ele conseguiu colocar o Pete submisso a ele como ele queria, né? O desespero do Pete vai aumentando e isso vai fazendo o Vegas sorrir cada vez mais, porque ali ele se sente superior, entendeu? Ali ele sente que ele venceu o jogo. E o Vegas conseguiu enganar a avó do Pete, né? E reparem na dor, no ódio, na frustração, principalmente o ódio mesmo, do grito do Pete nesse momento, né, gente? É de partir o nosso coração. Mas isso é música pro coração do Vegas, que começa a sorrir bastante, né? O Vegas chegou até a gargalhar em alguns momentos. O Pete até fala se ele tá satisfeito, o Vegas fala que não, que isso é só o começo, né, gente? Que ele não vai pro esconderijo sozinho, ou seja, ele deixa claro que ele vai levar o Pete, que as torturas vai continuar. E ele começa a rir muito ali, e na hora que ele levanta pra se aproximar do Pete ali, a expressão dele muda completamente, Brasil. E aí, gente, nesse momento que ele fica tocando ali no rosto do Pete, e as expressões vão mudando com muita facilidade. Inclusive, essa cena mostrou pra gente o quão louco o Vegas é, né, gente? O quão monstruoso ele é. E a série, em momento nenhum, quis suavizar isso, entendeu? De jeito nenhum, Brasil. Eles deixaram claro o lado monstruoso do Vegas, né, gente? O nosso diabão aqui. É horrível falar isso, Brasil. É horrível falar isso, mas é a verdade. É uma das essências do personagem. E a Beyond Cloud, Brasil, trabalhou isso muito bem, entendeu? O Brasil não teria como o Vegas não torturar o Pete, gente. Não faria sentido ele não torturar o Pete com a personalidade que ele tem, com a forma que eles construíram tudo ali, entendeu? Gente, o Vegas começa a falar quem é o bom menino em inglês, Brasil, como se ele estivesse tratando o Pete como se fosse o cachorro dele ali, seu animal de estimação, né? Aliás, ele se refere ao Pete como animal de estimação durante um tempo, né, Brasil? E essa cena, meus amores, o sorriso que ele dá ali, as gargalhadas dele, as expressões faciais, meu Deus, Brasil. Foi isso, né, gente? Eu vou dizer o que foi isso. A palavra que define isso aqui é insanidade, entendeu, Brasil? A insanidade do Vegas, meus amores. A gente volta para o Kim ali, né? E o Kim liga para a avó do Pete, né? E pergunta se o Pete está lá. A avó do Pete fala que sim, porque foi o que o Vegas falou para ela falar, né? E assim, meus amores, eu entendo a avó do Pete aqui, e também eu entendo o Kim nesse momento não ter mencionado que a avó do Pete caiu, né? Talvez o Kim pense que esse era um assunto muito sensível, né, Brasil? Por isso que ele não mencionou aqui, né? Esse é um pensamento que ele pode achar que caso o Pete descubra isso, quer dizer que ele não confia no Pete. Então a gente vê o Vegas no esconderijo dele ali, né? Esconderijo de milhões, gente. O que parem a saturação das cores, né, gente? Principalmente a presença do vermelho e do verde, né? A saturação das cores associada a manter aquele ar ali de máfia italiana, mexicana ali, que a gente discutiu bastante na review do episódio anterior, e a presença do vermelho e do verde para dar esse contraste entre melancolia, solidão, ódio e raiva, e também a paixão, né? E eu gostei muito como que eles filmaram esse momento, né? O Vegas entrando na casa ali, e a câmera se afastando ali, mostrando pra gente bem o local, né, gente? Pra dar esse ar de isolamento, entendeu? Pra deixar claro pra gente ali que não tem esperanças, Brasil, que mesmo que o Pete consiga se libertar das correntes do Vegas, não tem como ele fugir, meus amores. A não ser que pelo lago, né, Brasil? Tem aquele lago ali que eu acredito que eles deram a entender que é por ali que o Pete vai conseguir fugir, né? E o Vegas entra no quarto ali onde ele mantém o Pete acorrentado, né? E ele começa ali a alimentar, interagir ali com o seu ouriço de estimação, né? E essa questão do ouriço também tem um simbolismo, né? Como eu sempre falo com vocês, nada em que imposta é estético, né? Tudo tem um motivo para estar ali. E nesse episódio a gente teve o ouriço e a gente também teve o livro que o Vegas lê, né? Que eu vou trazer para vocês também. Vamos explicar um pouquinho a questão do ouriço. Então, porcos espinhos ou ouriços, como vocês queiram falar aí, se amontoaram, Brasil, pois estava muito frio, né? Mas eles têm esses espinhos, né, meus amores? E um fica
ficavam espetando o outro ali. E esses espetamentos faziam eles se afastarem, o que fazia eles se sentirem frio novamente e faziam eles se aproximarem de novo, né? E demorou eles entenderem ali que eles precisavam se aproximar, mas não ficar tão próximos assim, né? Schopenhauer pega essa explicação e traz para a humanidade da seguinte maneira: as necessidades sociais, a solidão e a monotonia impulsionam os homens porco-espinho a se reunirem apenas para se repelirem devido às inúmeras características espinhosas e desagradáveis de suas naturezas. Isso aqui se encaixa completamente no Vegas e no Pitt, eu já explico para vocês, tá? A distância moderada que os homens finalmente descobrem é a condição necessária para que a convivência seja tolerada. É o código de cortesia e boas maneiras. Aqueles que transgridem esse código são duramente advertidos, como se diz na Inglaterra. Keep your distance. Com esse arranjo, a necessidade mútua de calor é apenas parcialmente satisfeita, mas pelo menos não se machucam. O homem que possui algum calor em si mesmo prefere permanecer afastado. Assim, ele não precisa ferir outras pessoas e também não é ferido. Olha como que isso encaixa no Vegas, né? Ele comentando esse sentimento da melancolia, da solidão, que impulsiona ele a ir atrás de outras pessoas, né? Mas essas pessoas que ele vai atrás ali para tentar sanar esse sentimento de melancolia e solidão. Uma dessas pessoas, o Pitt, né, Brasil, com a sua monstruosidade, com a sua natureza terrível que o Vegas tem, ele acaba afastando essas pessoas, né, gente? Ou essa pessoa aqui, no caso o Pitt, né? E esse dilema obertou muito a cena de Vegas e Pitt e fica muito claro, gente, na cena final, onde o Pitt conversa com o Vegas, né? Porque nesse momento, meus amores, o Vegas mostra para o Pitt um lado que ele não tinha mostrado, o lado vulnerável dele, o lado humano dele, o lado não monstruoso dele. E ele faz isso, em vez dele repelir o Pitt, né, gente, afastar o Pitt ali, isso aproxima os dois, né, Brasil? O abismo interior desse coração sombrio que o Vegas possui, mente uma obra de arte, entendeu? E o preto, gente, ele foi bem presente nessa cena, né, pra mostrar pra gente o quão sombrio é o interior do Vegas, Brasil. Essa escuridão, a gente vê que ela também tá dentro do Pitt, né? O Pitt contou pra gente nesse episódio aí o trauma que ele passou com o pai dele, né? Só que essa escuridão que tá dentro do Pitt, Brasil, ela é muito, mas muito menor que a escuridão que tá dentro do Vegas, né? E aí o Vegas manda o Pitt comer e o Pitt se recusa a comer, né? E aqui o Vegas começa a humilhar e torturar obviamente, né? Nessa cena bem pesada dele pegando a cabeça do Pitt ali, colocando ele no prato de comida, né? Esfregando ele ali. E observa como que ele tava sorrindo ao fazer isso, né, Brasil? Gargalhando mesmo, né? E como sempre, não demonstra fraqueza, ele continua desafiando o Vegas, o que faz com que o Vegas continue torturando ele. E a cena mais pesada de Vegas e Pitt, né, gente? É uma cena feita para te causar esse desconforto, entendeu? É uma cena feita para provocar danos irreversíveis na sua alma, como diria o Jetro aí. É uma cena feita para acabar com você. E se você se sentiu desconfortável com o que você estava assistindo, ótimo, os diretores conseguiram o propósito deles, né, Brasil? É feito para isso, meus amores. Diferente da outra cena, Brasil, nessa cena aqui da tortura do Pitt, a gente não tem esse ar de sedução em volta do Vegas. A gente não tem um rosa ali presente, Brasil. Não tem, meus amores. É simplesmente o vermelho e o verde, mas o vermelho muito mais presente nesse momento, meus amores. Tendo ali o rosto do Vegas, né, gente? A insanidade dele chegando no auge nesse momento, né? O Pitt escuta o Vegas discutindo ali com o pai dele, né? O Vegas bastante frustrado ali, enquanto ele tá tentando se desamarrar ali, né? E aí o Vegas entra no quarto, reparem que o Pitt fica olhando pra ele, né? E observe a pena começando a existir ali nos olhos do Pitt, né, Brasil? Ele fez muito uma expressão de eu sinto muito para o Vegas, tá? Isso é a série mostrando pra gente aí o que ele já vem destacando já tem um tempo, né? Que o Pitt, Brasil, ele tem muita empatia dentro dele, né? Principalmente quando se trata do Vegas. Continuando aqui, a gente vê o Vegas bastante frustrado, bem puto ali mesmo, por ele ter acabado de brigar com o pai dele, né? A gente vê o como que isso afeta muito ele, né? O como isso causa uma dor muito intensa no personagem ali. O Vegas briga com o Pitt ali, porque que o Pitt não tá comendo. E o Pitt se recusa a comer, né? E aqui a monstruosidade do Vegas atinge seu ápice, né? Quando ele vira para o Pitt e fala: acha que você tem algum poder de escolha aqui? Você sabe o que acontece com bichinhos de estimação desobedientes? Principalmente a frase mais pesada aqui, né, gente? Que é uma frase carregada de muito sentimento reprimido ali. Uma frase que demonstra pra gente o quão monstruoso o pai do Vegas é com ele, né? E eu vou explicar isso pra vocês agora também. O Vegas vira para o Pitt e fala que vai machucar o Pitt para que o Pitt se lembre. E ele tira o cinto de couro dele e começa a espancar o Pitt, né, gente? Ele dá muita cintada no Pitt e ele bate com muita força, Brasil. A gente vê a pele do Pitt rasgando ali, os gritos do Pitt, e ele acaba com o Pitt nesse momento, né? E essa cena foi muito bem filmada, Brasil. A gente vê o Pitt sofrendo ali, depois ela fica num close no Vegas, né? E a gente vê os olhos dele ali, Brasil, e o Bible, como sempre, entregando tudo. Nesse momento, a gente tem muito sentimento nos olhos dele, e principalmente o sentimento de dor. Nesse momento, aquilo que eu falei com vocês, dele enxergar o Pitt em determinado
determinados momentos, um objeto para descontar as frustrações dele tá muito presente, né, Brasil? Então ele bate no Pete ali para transferir a dor dele para o Pete, né, fazer com que o Pete sinta a dor que ele tá sentindo, enxergar o Pete como um objeto para ele descontar suas frustrações e raiva ali, meus amores. É justamente esse momento que ele fala: você não é nada divertido, né? Depois que o Pete demonstra muito medo do Vegas, né? E o Pete fez isso, Brasil, porque ele começou a entender o Vegas, né? Ele entendeu ali que enquanto ele continuar desafiando o Vegas, ficar encarando ele ali, o Vegas vai permanecer torturando ele. E ao mesmo tempo ele também entendeu o peso que o Kun-Kan tem sobre as ações do Vegas, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Seguindo aí, o Vegas deixa de propósito o cinto dele ali na cama, né, gente? Pra ver qual ia ser a reação do Pete. E o Pete pega o cinto ali e usa a fivela dele pra poder se libertar ali, né? E aí, gente, na hora que ele começa a correr ali, reparem como que eles filmaram essa cena, né? Sempre com aquele sentimento, Brasil, de que não há saída, entendeu? Que não, se o Pete conseguir se libertar das correntes, Brasil, não tem onde pra ele ir. E esse sentimento de não há saída, gente, acaba com você. E o Vegas deixando claro que ele sabia que o Pete ia tentar fugir, deixando claro que não tem pra onde ele ir. E aí ele andando até o Pete, né? E o Pete correndo ali na medida do possível, né, gente? Que ele tá todo quebrado. E o Vegas debochando e sorrindo disso, né, gente? Bem diabólico aqui mesmo, né? Até que na hora que o Pete vai pular no lago ali, né? Que ele vê o lago ali, o Vegas dá um choque nele ali, o que faz o Pete cair desacordado ali, né, Brasil? Então ele capturou o Pete novamente. Um detalhe nos olhos do Vegas nesse momento, gente, ele se divertiu, entendeu? Ele se entreteve com a fagulha de esperança que ele viu ali nos olhos do Pete conseguir escapar dele, né? E ao mesmo tempo ele se divertiu quando ele retirou completamente isso, né, gente? Quando pegou essa fagulha e aniquilou ela completamente, né? O Vegas se diverte com isso. Eu já falei isso com vocês várias vezes. Foi o puro suco do surto pra mim, entendeu? Mas eu gritei, foi muito, entendeu? É Vegas e Pete, Brasil, é Vegas e Pete, entendeu? Meu casal, gente. Sim, eu estava amaldiçoando e xingando o Vegas de tudo, qualquer nome, quando ele estava torturando o Pete, né, Brasil? Mas o meu coração ficou tão quentinho, gente, eu não consegui não ficar com o coração quentinho dessa cena deles aí, gente, do Vegas dando remédio na boca do Pete, Brasil, com a própria boca dele, entendeu? Puro suco do surto, meus amores. É isso que esse casal faz comigo, entendeu? E aí, gente, o que acontece aqui é que o Vegas tá cuidando das feridas do Pete, né? E aí ele fala pro Pete tomar um remédio ali, e o Pete tá com medo de tomar um remédio, achando que pode ter veneno e tal. E o Vegas simplesmente pega o remédio, coloca na boca dele e dá o remédio na boca do Pete, né, gente? E meio que aqui a gente teve o primeiro beijo deles, né? Porque o Pete fechou os olhos nesse momento e o Vegas também, né, Brasil? Gente, eu gritei muito nessa cena. Vocês gritaram também, gente? Eu não esperava essa cena. E quando ela veio, Brasil, eu confesso que eu repeti ela umas 72 vezes, entendeu? Umas 72 vezes, gente. Porque eu gritei o tempo inteiro, entendeu? Eu fiquei sem voz nesse momento. E a química do Bible do Beauty, gente, entregando é tudo. Tem uma química palpável, uma química gravitacional, uma química vulcânica, top deuses químicas da Tailândia confirmado pra esses dois. E acredito que no próximo episódio eles já vão subir aí pra imperadores químicas da Tailândia, né, gente? Ficando lado a lado ali com Mayoap e Max Tu, né, Brasil? Porque, pelo amor de Deus, gente, que química foi essa, meus amores? Puta que pariu, entendeu? Puta que pariu. E o olhar de surpresa do Pete nesse momento, né, gente? Também um olhar feliz ali dele pensar que ele estava certo, né, gente? Que o Vegas tem um requisito de humanidade dentro dele ali. Que o Vegas não é apenas só um monstro. E a gente vê o Pete preocupado com o Vegas ali, pergunta para o Vegas o que aconteceu, né? Ele meio que já sabia o que aconteceu ali, mas ele só quis confirmar. E o Vegas fala o que o Pete já esperava, né, gente? Que o Kun-Kan apareceu ali, bateu nele mais uma vez. E o Vegas fala que ele mereceu apanhar, né? Ele fala que apanhou ali porque ele é péssimo e tal, que ele é incapaz de vencer o Kim. E é aqui que o Pete começa a ser uma luz na vida do Vegas, digamos assim, quando ele vira para o Vegas e fala por que ele tem que comparar. Essa fala, gente, é muito importante por dois motivos. Primeiro, gente, a linhagem sanguínea que o Kim e o Vegas descende, tem isso enraizado, encarnado ali, entendeu, gente? Em carne viva mesmo. Essa questão de ficar se comparando e competindo um com o outro, né? O próprio Kim falou isso, que essa competição serve para fortalecer eles. No entanto, eu não posso ir a fundo nessa explicação, né? Para quem quiser saber mais, assiste o meu vídeo da parte 9 e o vídeo da parte 13 aí da novel de Kim Porsche, beleza? Mas eu já preciso que vocês fiquem com essa informação na cabeça de vocês. E o segundo, gente, que isso mostra pra gente que ficar se comparando ao Kim ali é tudo que o Vegas aprendeu, gente, porque foi o que o pai dele ensinou pra ele. Ele cresceu orbitando nessa ideia da comparação entre ele e o Kim, ideia essa sempre enfatizada ali pelo pai dele, né? Enfatizada tanto psicologicamente quanto fisicamente com as agressões que o Kun-Kan fazia com ele. Como que esse pensamento machucou muito na vida do Vegas e como que foi algo que ele aprendeu e ele não consegue ver além disso, porque ele não sabe o que tem além disso, ele não aprendeu nada além disso, entendeu? E fica claro como que está amalgamado dentro dele ali, quando ele vira pro Pete e fala que todo mundo sabe que ele é o Vegas da segunda família, sempre abaixo da primeira. Só que o Pete não enxerga o Vegas assim.
assim, né, gente? O Pete enxerga o Vegas, não o Vegas da segunda família. Assim como o Posher enxerga o Kim como o Kim e não o Kim da primeira família, acontece a mesma coisa com o Pete e Vegas. E essa questão do Pete enxergar só o Vegas, Brasil, é um dos motivos também que faz o Vegas se apaixonar por ele, e um dos motivos que faz o Pete se apaixonar por ele também. Então, assim como o Posher quebra a armadura do Kim, o Pete também quebra a armadura do Vegas. O Pete comenta que todos têm seu lado bom e seu lado ruim. Isso deixa ainda mais claro toda a empatia que o personagem tem, mesmo que ele está passando pelo inferno ali, inferno esse causado pelo próprio Vegas. Pete ainda tenta ver o lado bom, entendeu? Como o Vegas falou ali, o Pete só vê o lado bom do mundo, mas isso não é verdade, gente. O Pete prefere ver o lado bom do mundo. Ele entende o lado ruim, mas ele prefere ver o lado bom. Isso é uma das essências do personagem, inclusive. Eu tô muito feliz que eles mantiveram isso. E aqui é o exemplo de uma mudança extremamente bem feita e bem encaixada, entendeu? Esse diálogo, Brasil, do pai do Pete aí não existe na novel, né? Sério, eles deram toda uma dimensão, uma complexidade gigantesca pra infância do Pete ali, que encaixa e muito no Vegas, Brasil, que claro pra gente essa facilidade que o Pete tem de se colocar no lugar do Vegas, né, gente? Muito atrelada ali a empatia que ele tem pelo personagem, né? Porque diferente do que o Vegas pensou ali, o Pete passou pela mesma coisa que o Vegas passa, né? O Pete comenta ali que quando ele era criança, o pai dele forçou ele a lutar boxe e quando ele perdia, ele apanhava o pai dele, né? E aí o Pete treinou bastante, começou a ganhar as lutas, mas ele ganhando, ele continuou apanhando do pai dele. E aí o Pete explica para o Vegas que o motivo do pai dele bater nele não era porque ele perdia as lutas, entendeu? Não era porque o Pete era ruim, é o contrário, gente. A pessoa ruim, o péssimo ali, o fracassado ali, digamos assim, era o próprio pai do Pete, né? O Pete comenta que o pai dele também foi um boxeador, mas diferente do Pete, o pai dele não ganhava, né? Então o Pete explica, né? Eles batem não porque a gente é péssimo, eles batem na gente porque eles são péssimos, né? Ou seja, eles descontam os seus fracassos, as suas frustrações, as suas raivas na gente, né? Pete explica isso muito bem para o Vegas, né? Quando ele fala, o Kunkan já venceu com o Korn alguma vez, e aí mais um ponto de virada para o Vegas. Claro que a gente sabe que um dos motivos que faz o Kunkan bater no Vegas ali é a questão da homofobia, né? Mas a homofobia na série, gente, pode estar atrelado muito a essa questão do fracasso ali que o Pete explicou, né? Como eu disse, gente, isso é da série, isso não tem na novela, mas é uma mudança muito positiva, gente, uma mudança que encaixa completamente na história, uma mudança que eu gostei bastante, que teve um impacto ali, foi incrível, Brasil, eu amei esse diálogo incrível, pra mim um dos melhores diálogos de Kim Posher The Series facilmente. Agora falando do Vegas, Brasil, essa cena a gente vê que o Vegas finalmente consegue ver além dos traumas esses que o pai dele causou nele, né? Bem ele compreendeu, Brasil, que ele tava se tornando o que ele mais teme, né, gente, que é o próprio pai. Tava se tornando tão ruim, tão mal quanto o pai dele. Isso é muito importante para a construção do Vegas, meus amores, e reparem que o Bible demonstrou isso muito bem nesse momento que ele pisca várias vezes, né, como se ele tentasse ajustar ali o foco, né, porque realmente o que o Pete falou ali fez muito sentido para ele nesse momento. Ele enxergou além dos traumas dele, que depois, Brasil, ele renega isso, né, quando ele vira pro Pete e chama ele de intrometido. No entanto, ele começa a refletir ali as coisas que o Pete contou para ele, toda arrepiada, entendeu, Brasil? É isso que é Vegas e Pete, gente, é essa complexidade, entendeu? E eu lamento muito, eu sinto muito se você não consegue ver essa complexidade, sentir essa complexidade e sentir o que eu tô sentindo, entendeu? E tem uma frase, meus amores, que eu acho que define muito aqui Kim Posher, principalmente Vegas e Pete, que é o seguinte: a complexidade, gente, demanda empatia, e a empatia demanda compreensão. O Pete tá lendo um livro ali que fala da personalidade das pessoas com base em algumas coisas, né? Então, por exemplo, com base em seu tipo sanguíneo, seu signo, o animal de estimação que ela possui, né? O Pete inventou tudo, né, gente? Ele é ainda mais inteligente do que a gente achava. Achei fofo o Pete querendo fazer o Vegas sorrir, tentando se conectar ainda mais ao lado humano do Vegas, que ele sabe que existe. Gostei disso, gente, porque isso deixa clara a bondade do Pete, né? E a empatia que ele tem com o Vegas, né, gente? Algo que eu já destaquei muito com vocês na review do episódio anterior. Porque aí, gente, quando chega na questão do ouriço ali, Brasil, ele acaba tocando num ponto muito sensível do Vegas, né? Só que é muito necessário o Pete tocar nesse ponto, né? Quando ele vira para o Vegas ali e fala que pelo Vegas ter um ouriço de estimação, o livro fala ali que o Vegas é uma pessoa muito sensível e que ele só precisa de amor. Só que, como eu falei, isso é um ponto extremamente sensível para o Vegas, a expressão dele muda na hora e ele acaba chutando o livro da mão do Pete, né? Essa questão do amor quando se trata do Vegas, gente, é algo muito complexo e eu vou explicar para você. No fundo, Brasil, o Vegas sabe que tudo que ele precisa é o amor. Só que esse amor que ele tanto precisa, que ele tanto luta para conseguir, é o que machuca muito ele também, é o que faz doer muito também. Sabemos que o Vegas faz de tudo possível e impossível para ter a aprovação do pai dele ali, para dar orgulho
filho pro pai dele, só que o pai dele caga pra tudo, né? E também, meus amores, o Vegas faz isso aí com o intuito de ter carinho do pai dele, sabe? De ter nem que seja um pontinho de afeto do Kunkka. E isso ele nunca vai ter, gente, porque o Kunkka não está disposto a dar isso para o Vegas, não importa o que o Vegas faça. O fato do Vegas lutar tanto para conseguir esse amor que ele nunca vai conseguir, como que isso acaba com ele, acaba fazendo o Vegas se sentir fraco, se sentir inútil perante o pai dele, né? E isso faz que doa bastante. Então o amor, ao mesmo tempo que o Vegas sabe que ele precisa dele, ele renega porque faz doer. Essa luz na vida dele, né, gente? É esse amor que mesmo que doa em alguns momentos ali, gente, porque, né, a vida é assim, o Vegas não vai afastar, o Vegas não vai renegar esse amor. E só deixando claro, gente, quando eu falei do Vegas renegar o amor, Brasil, não é que o pai dele deu amor pra ele, entendeu, gente? Não. O Vegas renegar o amor se refere a outra pessoa, gente. As pessoas que tentam dar amor para o Vegas, mas por conta de todos os traumas dele ali, ele renega, porque mesmo que ele saiba que ele precisa, isso causa dor nele, né? O Vegas, gente, é o personagem mais complexo de Kim Possible e a série, Brasil, tá cada vez mais deixando claro pra gente que Vegas e Peach é o núcleo mais complexo, como eu sempre destaquei isso aqui com vocês, que o Peach é ainda mais complexo que o Kim, né, Brasil? Eu acho que esse episódio a gente mergulhou muito no Peach ali, e eu tô ansioso pra explicar pra vocês as camadas do Peach, Brasil. Por isso do Vegas tá passando mal, o Peach até fala pro Vegas ali pra levar ele pro veterinário e tal, o Vegas se levanta ali, o Peach pergunta o que o Vegas tá fazendo, o Vegas super grosseiro com ele e vai embora ali, né? E aí o Peach nota que a chave que abre as algemas ali provavelmente caiu do bolso do Vegas, né? Sim, gente, é bem conveniente o Vegas deixar a chave que liberta o Peach ali no bolso dele, meus amores. Mas enfim, gente, eu passo esse pano, tá? E aí o que acontece é que na hora que o Peach sai ali, ele acaba se deparando com o Vegas bastante destruído, né, gente? Chorando ali. E aqui o Peach tem um conflito interno gigantesco dentro dele. Yuri entregando uma atuação monstruosa, gente, gigantesca, entendeu? Tão fenomenal quanto a atuação do Bible, né, Brasil? Pra mim, gente, Bible e Beauty precisam ser premiados pelos papéis de Peach e Vegas, meus amores. Eles precisam ser premiados. Porque o que foi a atuação desses dois, meus amores? O que foi a química desses dois? O que foi a sinergia existente entre eles durante as cenas, Brasil? Meu Deus, meus amores, meu Deus, entendeu? E a gente vai conversar muito sobre isso ainda. Agora eu quero destrinchar um pouquinho com vocês aí as camadas do Peach, né, que eu comentei aqui com vocês. O Peach tem um conflito interno gigantesco dentro dele, gente, porque ele quer ali ajudar a acudir ali a pessoa que tanto machucou ele, né, gente? Porque o Vegas torturou o Peach aí diversas vezes, e esse conflito, gente, fica ainda mais acirrado quando os sentimentos intensos começam a crescer dentro do Peach, né? Porque aqui, Brasil, ele já está começando a gostar do Vegas. A ação já dá aquela disparada do lado do Vegas. O Vegas chorando muito ali por esse forte sentimento de abandono presente no personagem, né? A gente vê que o Vegas se sente abandonado por tudo e por todos, e que ele se sente dessa forma, gente, justamente por ter um pai abusivo, né? E o como que o Peach entende o Vegas, né? Como que o Peach compreende a dor de ter um pai abusivo, né? O que isso é capaz de fazer com você? Como o Peach entende a dor de você fazer de tudo ali para ter a aprovação de uma pessoa, só que você nunca vai ter essa aprovação porque essa pessoa não está disposta a dar a sua aprovação. Mas mesmo assim, meus amores, mesmo você sabendo disso, você quer a aprovação dessa pessoa, você precisa da aprovação dessa pessoa. É justamente o que aconteceu com o Vegas e com o Peach, e o Peach, Brasil, se solidariza e muito com o Vegas, porque como eu falei, ele já esteve na situação que o Vegas está. Essa briga interna que ele tá dentro ali, gente, tem o lado dele que vê a humanidade no Vegas, sente que ele tem potencial de se tornar uma pessoa melhor caso ele seja amado, em si aniquila completamente o lado dele que quer ficar longe do Vegas, né, gente, por conta das torturas e tal. Então nesse momento, gente, o Peach pega toda a dor do Vegas e transfere pra ele, né, Brasil? Ele não consegue ver o Vegas triste de jeito nenhum, e ele vai até o Vegas, né, e aqui ele descobre que o ouriço do Vegas morreu, né, gente? Eu comecei a chorar nesse momento, gente, porque assim como o Peach não consegue ver o Vegas triste, eu também não consigo, gente. Eu não consigo ver meu Vegas e meu Peach triste, entendeu? Brasil, não dá, meus amores. E o como que a presença do Peach é muito importante ali para o Vegas não surtar nesse momento, né, gente? Cara, acaba com você, entendeu? Acaba com você. Vegas e Peach tá aqui, gente, é pra acabar com você, entendeu? É sobre isso. Quando eles conversam ali, reparem a mudança de fotografia, né, gente? Saindo do vermelho e do verde, a dominância do azul, do rosa e do roxo. Eu já vou detalhar a fotografia pra vocês também daqui a pouquinho. Vegas pergunta para o Peach por que ele não fugiu, né? E o Peach fala que ele não sabe. Não sabe mesmo, gente. É um conflito muito interno que tá rolando dentro dele ali. Uma mistura de solidariedade, amor, empatia, bondade, medo,
temor, desespero, tristeza, mágoa, dor, enfim, já gama de emoções e sentimento extrema que tá dentro do Pete nesse momento e dentro do Vegas também, né? E tanto o Bible quanto o Beauty conseguiram transmitir isso muito bem, Brasil, perfeitos na verdade. Vegas comenta com o Pete que seu pai faz ele cuidar de ouriços desde pequeno e um por um foi morrendo ali e que esse ouriço, Brasil, era o último, né? O Vegas nem chegou a dar um nome pra ele, né? Então aqui, além de dilacerar seu coração, eles decidiram queimar também, entendeu, gente? Vegas e Pete tá aí pra ele. Vegas comenta que tudo que o pai dele manda ele fazer é importante. Só que a maioria das coisas, gente, é importante porque o Vegas a torna importante. Porque ele só quer a aprovação e o carinho do pai dele. E há uma semelhança bem interessante entre Vegas e Pete aqui, que enquanto o Pete permite ter esperança de que o Vegas vai se tornar uma pessoa melhor, que ele tem um requisito de humanidade dentro dele ali, o Vegas sente o mesmo em relação ao pai dele, né? Reparem que toda vez que o Vegas fala do pai dele, mesmo com todo o abuso, as agressões e tal, não há nojo ou desprezo na voz do Vegas quando ele menciona o Kunkka. E isso deixa as coisas ainda mais complexas e ainda mais difíceis, né, Brasil? Puta que pariu, né? E outra coisa, essa cena deixou claro, quem ainda não tinha entendido, que o Vegas se machuca, né? A série tá enfatizando com muita força que o Vegas odeia ter nascido na segunda família. Esse ódio que ele tem, gente, é conectado completamente ao pai dele. E não entendam errado, gente, não tô falando que o Vegas odeia o Kunkka, porque ele não odeia o Kunkka, ele ama o Kunkka e ele já deixou isso claro diversas vezes. E aí na hora que o Vegas começa a se bater ali, o Pete não aguenta ver o Vegas desse jeito, ele para o Vegas ali. O que acontece é que o Vegas levanta ali, ele começa a seduzir o Pete, né? Ele vira para o Pete com um olhar bastante intenso ali, um olhar carregado de desejo, falando que o Pete gosta quando ele fica de mau humor, né? Que ele vê isso nos olhos do Pete, que ele já sabe o que ele quer, e ele tocando ali no corpo do Pete, começa a tocar no corpo do Pete ali, já tá ficando toda arrepiada, gritando muito, e o Vegas simplesmente fala que ele já sabe o que ele quer e que ele sabe o que o Pete quer, e para o Pete não resistir, né, gente, colocar isso pra fora. O Pete até chama o Vegas de psicopata, né, gente, mas tem uma fala da novel que eu acho que ela pode ir pra série em alguns momentos, que é uma fala, inclusive, que o Vegas fala para o Pete, e o Pete replica ela depois, nós dois somos psicopatas, antes da agarração intensa deles aí. E mais uma batalha interna é travada dentro do Pete, o lado do desejo contra a sua sanidade. Mas assim como o Pete tenta trazer o Vegas para o lado bom, digamos assim, o Vegas evoca o lado sombrio do Pete, gente, e isso é palavras do Pop Beauty, Brasil, que é o ator que interpreta o Pete. Bem, meus amores, welcome to Dark Side, bem-vindos ao lado sombrio. Aqui a gente vê Vegas e Pete completamente hipnotizado pelos lábios um do outro, entendeu? O Pete lutando muito para resistir, mas ele entendendo ali que ele não vai conseguir resistir, entendeu? Por mais que ele lute, Brasil, ele não vai conseguir, gente. E ele acaba se odiando por isso, né? Por querer ceder ao Vegas. Só que nesse momento é como se a cabeça do Pete tivesse se tornado uma folha em branco. Ele até comenta isso na novel pra gente, inclusive, né? E só sobra, meus amores, todo o desejo e todo o sentimento que ele tem para o Vegas, gente. E é aí que o Pete decide se entregar para o Vegas, né? O Vegas vira para o Pete e fala que uma pessoa como o Pete ali não tem graça caso ele não ceder. E aí, gente, o Pete simplesmente puxa o Vegas por um beijão, entendeu? Consentimento em Vegas e Pete, gente, temos, né? Que se entrega pra todos os desejos dele. Puta que pariu, Brasil. Puta que pariu, entendeu? Não estava conseguindo respirar, gente. Eu não estava conseguindo respirar. E está tudo bem, entendeu, gente? Esse é o efeito Vegas e Pete, caralho. E beijo carregado de desejo e paixão reprimida ali, gente. É uma sede que foi brutalmente colocado pra fora, entendeu, Brasil? Brutalmente, gente. Me deixou completamente arrepiado. E aí o Pete virando de costa ali, segurando na corrente, Brasil. E o Vegas dominando ele ali completamente, metendo a língua no pescoço ali, Brasil. E aí ele tirando ali a roupa do Pete, Bible descendo, beijando ali as costas do Pete. O Bible, meus amores, beijou o bumbum do Pete, Brasil. Tivemos um beijo na bunda, gente. Beijo na bunda. Deu caralho, gente. Quando que a gente imaginou que a gente ia ter um beijo na bunda, Brasil? Pelo amor de Deus, o que foi isso, gente? O que foi isso? Eu adorei. O Pete agarrando as correntes, gemendo, gente. Eu já tava com o Pete assim, entendeu? Meu Deus, o que é isso? E aí depois o Pete estende a mão pedindo pro Vegas amarrar ele, né, gente? Aqui ele dando um voto de confiança para o Vegas, Brasil. E aí o Vegas amarra ele, com aquele sorriso bastante perverso e malicioso no rosto. E meus amores, tivemos Vegas com camisinha na boca, colocando ali o lábio dele na camisinha. Tudo bem que isso é completamente errado, Brasil, mas vamos falar ali da série, que essa cena ficou muito sexy, gente. O que foi o Bible com a camisinha na boca, tirando a camisinha ali?
ali. E pelo amor de Deus, meus amores, o que é esse monumento em cima do Beauty, entendeu? Que foi esse momento, gente? Sexy pra caralho. O Bible levantando ali e olhando para o Pete com aquele olhar de que você vai ser minha janta essa noite. Se fuder, gente. O sorrisinho do Pete, entendeu? As expressões do Pete de que tava adorando ali tomar a macetada do Vegas, gente. O Vegas comendo o Pete com força e com talento. Vegas e Pete ali pós o coito, né, gente? Pós a arte de morar pelado aí. Vegas segurando a mãozinha do Pete, gente. A mãozinha do Pete que tá algemada, tá? E o Vegas fazendo carinho na mão do Pete. O Pete também segurando a mão do Vegas, gente. Todo boiolinha, entendeu? E a primeira fala do Vegas nesse episódio, gente, mas eu já surtei, foi muito, entendeu? Mas eu gritei, foi muito. Quando ele vira para o Pete e fala em inglês se o Pete sabe o quão sexy ele é. O Vegas comenta com o Pete que ele pensava que ele era uma aberração, né, gente? Porque foi o que o pai dele passou pra ele, né? Foi o que o Kunkan ensinou para o Vegas, gente. Só que toda essa questão do Kunkan, gente, tá ficando muito em segundo plano, gente. Chega de cena do Kunkan aparecendo e metendo tapa no Vegas, gente. Mesmo que eles forem colocar essa cena, Brasil, coloca alguma coisa a mais, entendeu, gente? Pelo amor de Deus, a gente já viu essa cena 301 vezes. Eu sei que a cena é pra mostrar pra gente o quão abusivo o Kunkan é com o Vegas, gente, mas a gente já viu isso, entendeu? E a gente consegue entender ali que o Kunkan bate no Vegas todo dia. Eles não precisam mostrar. O que eles precisavam mostrar aqui é por que o Kunkan faz isso, sabe, gente? O Pete falou ali que é porque ele desconta as frustrações dele no Vegas. Beleza, mas que frustrações, entendeu? Qual que foi o momento ali, entendeu? E principalmente, gente, a questão da homofobia, que é algo que fica muito claro na novel, né, gente? O Vegas fala isso com o Pete, inclusive, né? Que um dos motivos do Kunkan bater nele, Brasil, é porque o Vegas é gay e o Kunkan não aceita, né? Daqui a pouco eu volto nessa cena do Kunkan com o Vegas, tá, gente? Vamos focar aqui na cena do Vegas e do Pete. Gostei da forma que o Pete confortou o Vegas nesse momento, o Vegas olhando pra ele todo boiolinha e o Pete também, né? O Vegas acariciando o rosto do Pete ali, meus amores. Essa cena foi maravilhosa, né? Extremamente fofa e bem importante para o casal, né? A gente vê o Vegas todo boiolinha ali cozinhando para o Pete, né? Vendo o vídeo do YouTube ali, bastante fofinho. E o Kunkan aparece xingando ele mais uma vez falando que o Vegas não é digno de ser o filho dele. Aí agora ele colocou a mãe do Vegas no meio, né? Falando que o Vegas é tão estúpido quanto a mãe dele. E aí o Vegas fala, você acha que eu quero ser seu filho? Gostei que o Vegas enfrentou o Kunkan aqui, né? E o Kunkan simplesmente pega o anel ali, mexe um pouquinho no anel e vai lá e dá um tapa muito forte no rosto do Vegas, né, gente? Que fica marcada ali a mão dele, como sempre, né? E eu já expliquei isso pra vocês, então vamos focar no Pete nesse momento, porque ele falou algo muito impactante, né? Que ele ali segurando as algemas ali e tentando se convencer, né, gente, com muita veemência ali, que ele não gosta disso, né? E aqui, meus amores, eu interpretei da seguinte maneira. O Pete tá se referindo aqui aos sentimentos que ele começou a ter pelo Vegas. Sentimentos esses que fazem ele fatalmente aceitar e gostar de estar ali com o Vegas, né? O Vegas aparece ali, o Pete já percebe que o Vegas tá puto da vida dele, né? Bastante de mau humor. E aqui o Pete tá bem sincerão com o Vegas, né, gente? Ele tenta confortar o Vegas ali. Ele vira para o Vegas e fala pro Vegas se entregar pro Kunkorn. Ele fala para o Vegas que o Kunkorn não é tão ruim quanto o Kunkan. E o Vegas começa a fazer o que o pai dele faz com ele, né, gente? Ou seja, descontar os ódios e as frustrações em outra pessoa, né? E o Vegas faz isso em quem? Ele faz no Pete, né? Então ele começa a enforcar o Pete. Aqui ele novamente tentando passar toda a dor dele para o Pete, né, gente? Por isso que ele fala para o Pete aí algo que machuca muito o Pete, né? Que ele vira para o Pete e fala que só porque eles fizeram sexo, o Pete pode falar o que ele quiser de jeito nenhum, né? Ele fica deixando claro para o Pete nesse momento que o Pete não deixou de ser o seu animal de estimação, digamos assim, né? Ele repete essa questão do animal de estimação algumas vezes. E a gente vê a esperança sumindo nos olhos do Pete, ele até verbaliza isso quando ele vira para o Vegas e fala que não adianta, porque o Vegas não é alguém que vai refletir sobre si mesmo, né? E aí que o Vegas fica ainda mais puto do que ele já tá, né? E aí ele fica enforcando o Pete, levanta o Pete ali, leva o Pete ali até a mesa, continua enforcando ele. Nesse momento, gente, pelo menos pra mim, o Vegas conseguiu o que ele tanto queria alguns episódios atrás, né, gente? Que é quebrar completamente o Pete, que é vencer o jogo, digamos assim, porque aqui ele conseguiu, ele quebrou o Pete completamente, gente. A atuação do Beauty foi simplesmente de arrepiar, entendeu? A gente vê toda a dor nos olhos do Pete, nos olhos do Vega, principalmente no Pete, né? Que é o que eu falei pra vocês, ele sente que ao se entregar para o Vegas ali, ele entrou pro lado sombrio, digamos assim, né, gente? Ou seja, que o Vegas invoca a escuridão dentro do Pete. Escuridão essa que estava sempre presente dele ali e que o Vegas aflora. O Pete fala de se sentir inútil, Brasil, é por várias coisas, mas uma das principais aqui é que ele sente que ele não conseguiu ajudar o Vegas, que ele fracassou nisso, né, gente? A questão ali de trazer a humanidade do Vegas de volta e que isso também tá acabando com ele, né, gente? Porque o que o Pete quer ali é que o Vegas seja feliz. Quando ele fala que ele não tem mais sentimento
sentimentos, que ele não tem mais humanidade, que ele não tem nada. E ele se refere ao Vegas também, né? Porque ele sente que nesse momento ele não tem o Vegas, que ele perdeu o Vegas. E o Vegas liberta o Pete ali, gente, porque ele percebeu aí o que ele conseguiu, o que ele queria nos episódios anteriores, né, gente? Que ele quebrou completamente o Pete. E ele tenta demonstrar para o Pete que ele mudou ali, gente, que ele não quer quebrar o Pete mais, que ele só quer que o Pete fique do lado dele ali, que se o Pete sente que ele não tem ninguém, isso não é verdade, porque ele tem ao Vegas, né? O Vegas deixou claro para o Pete que o Pete tem ele. Então ele tenta reverter o que ele fez, né, gente? Ele pede desculpas, ele implora para o Pete ali, a atuação fenomenal do Bible, como eu já falei 1000 vezes. Fica claro nos olhos do Pete ali que ele não quer isso, né, gente? Que ele não quer deixar o Vegas. Só que o lado racional dele vence o emocional, digamos assim, e ele decide fugir do Vegas, né, gente? Então o Vegas, mesmo implorando ali, chorando bastante para o Pete não deixar ele e tal, o Pete vira pra ele e fala se o Vegas gosta dele dessa forma, né, mantendo ele preso ali. E aí o Vegas vai soltar o Pete, né? O Pete aproveita essa oportunidade e desmaia o Vegas. Como eu falei pra vocês, né, gente, provavelmente a saída do Pete seria o lago, né, gente? Só que eu não esperava que ia aparecer um cara do nada ali de barco pra ajudar o Pete, entendeu, Brasil? Assim, gente, eu passo esse pano. E uma coisa aqui, meus amores, vocês notaram a facilidade que o Kunkan chega nesse esconderijo e vai embora dele, Brasil? O homem só aparece lá pra bater no Vegas e depois vai embora, meus amores. Teoricamente, a gente tá falando de um esconderijo, né, Brasil? E o Kunkan tá fazendo de tudo, menos que aquilo seja um esconderijo, né? Porque ele vai lá todo dia, né, Brasil? Aparentemente parece que ele vai lá todo dia, né? E ele vai lá com maior facilidade, volta da maior facilidade, né? O Concorne, meus amores, tá fechando os olhos, entendeu, gente? Tá fechando os olhos, porque só não descobre onde o Vegas tá, porque ele não quer, né? Porque a série não quer que ele descobre, né? Ou será que ele já sabe? Gente, eu sinto no meu coração que ele já sabe, entendeu, Brasil? Eu falo pra vocês, o Concorne é o dono do jogo. Conclusão, gente, uma cena magnífica, uma cena que ia acontecer na série sim, mas que não era o momento pra ela acontecer, pois o caminho que leva até ela foi extremamente atropelado, foi extremamente apressado, pelo menos na minha opinião. Falando agora da cena do funeral do Pete, meus amores, eu estava achando a cena bastante divertida, né, gente? Eu sempre falo pra vocês, o Kun é uma lenda, né? Reizinho do entretenimento, Brasil, só que teve um momento que eu já tava assim, pelo amor de Deus, chega, entendeu? Vambora. Eu acabei achando a cena muito longa, Brasil, e não me entendam mal, entendeu? O Tong entrega tudo, meus amores, ele nasceu pra ser o Kun. Mas essa altura do campeonato, eles não poderiam ter perdido tempo com uma cena dessa. O meu ponto é esse, entendeu, gente? Eu sei que tem essa cena na novel, eu sei que eles colocaram a cena na série aí, só que ela não precisava ser tão longa assim, e ela nem precisava existir, na verdade, né, gente? Não precisava dessa cena. Eles colocaram aí e tal, mas não precisava, gente. Pra história, zero necessidade, né? O Pete podia simplesmente ter voltado ali, poderia ter achado ali que ele era um fantasma mesmo, igual aconteceu aí, o Posha pulando no colo do Kim ali, tocando no Pete ali pra ver se ele era um fantasma mesmo. Foi uma cena bem fofa e divertida ao mesmo tempo, né? Só que realmente, gente, pensando na história, Brasil, não precisava, entendeu? Nessa altura do campeonato, eles não precisavam ter colocado essa cena, gente. Se eles colocaram, ela não precisava ser tão longa quanto ela foi, né, Brasil? Pelo menos na minha opinião. Mas enfim, aí o que acontece? A gente vê o Pete ali na banheira e o Posha começando a cuidar das feridas do Pete, tentando saber do Pete o que foi que aconteceu, né? Quem machucou ele dessa forma. O Pete não estava pronto para falar com o Posha, né? E o Posha respeitou isso, né? Eu gostei muito dessa cena porque a amizade de Pete e Posha é simplesmente maravilhosa, ela é incrível, né? E eu amo como que o Pete e o Posha respeitam um o tempo do outro, né? E enquanto eles respeitam um o tempo do outro, né, gente, eles sempre deixam claro que eles estão ali um para o outro, né? Então o Posha deixou claro que quando o Pete quiser falar com ele, ele vai ouvir, mas mesmo que o Pete não queira contar pra ele, o Posha está ao lado dele, né, gente? Ele não vai sair do lado do Pete ali. Achei extremamente maravilhoso essa cena, um show de atuação por parte do Apo e do Beauty também. Essa cena deixa claro pra gente também a desconfiança do Posha, né? Ele já começa a pressupor ali que a pessoa que machucou o Pete foi o Vegas, né, Brasil? Vegas destruído, chorando bastante porque o Pete foi embora e abandonou ele. Pete destruído, chorando bastante porque quer estar ao lado do Vegas. Tocando na mão que o Vegas costumava algemar e ele tentando comer o miojo ali, gente, me destruiu inteiro. Eu fui feito em pedaços nesse momento, né, gente? Toda a confusão aí, toda a guerra interna que está dentro do Pete, eu já expliquei pra vocês. Portanto, vamos seguir aí que o Posha pede para o Kim deixar ele levar o Pete para o bar da Yoki, né? E o Kim permite, aí eles estão ali no bar da Yoki, o Kun cantando ali. Posha usa isso como desculpa pra se encontrar com o Vegas, né, gente? Quando ele se encontra com o Vegas ali, ele dá 2 socos no Vegas, um pelo que aconteceu com o Tawan e outro pelo que aconteceu com o Pete, né? Então fica claro aqui que o Posha entendeu que a pessoa que machucou o Pete ali é o Vegas. E aí o Posha pede ajuda do Vegas pra conseguir encontrar o tio dele, né, gente? Que é o Ati ou Atrai, chama do jeito que vocês quiserem.
Porsche mostra o retrato ali para o Vegas, né? O Vegas comenta que ele já viu foto da mãe do Porsche no escritório do Kun-kan. E aí ele decide ajudar o Porsche ali. E em troca o Porsche ajuda ele com o Pete nesse momento, né, gente? Então ele trouxe o Pete ali. O Vegas vai lá e se aproxima do Pete. Pete apontando a arma para o Vegas. E o Vegas conseguindo pressionar ele na parede. E o Pete implorando pro Vegas sair da vida dele, né? Os sentimentos ali reprimidos, né? O que eu falei pra vocês. O Pete está se odiando por estar apaixonado pelo Vegas. Está se odiando por ter permitido acreditar na humanidade do Vegas, né, gente? O Vegas meio que ter deixado claro pra ele que ele tava errado, né? Justamente nessa cena que ele enforcou o Pete e tal. Eu expliquei isso tudo pra vocês, gente. Esse momento que o Vegas transmite com os olhos ali, que o Pete ama ele, que ele ama o Pete de volta. E como que esse amor destrói o Pete, né, gente? Como que tá destruindo o Pete ali. Gama de sentimento, ao mesmo tempo que traz felicidade para o Pete, também traz dor pra ele. E aí o Vegas deixando claro que o Pete não consegue atirar nele porque ele ama ele, né? E aí o Vegas se aproximando ali, se desculpando com o Pete se arrastando ali pela pilastra. O abraço deles no final, o Vegas se desculpando, gente. Aqui pra mim o Vegas se desculpou por tudo que ele fez. Ele se desculpou várias vezes, inclusive, que era o mínimo que ele tinha que fazer, né, Brasil? Mas a gente sabe que pra fazer esse mínimo pro Vegas era muito difícil, né, Brasil? E eu fico muito feliz que ele conseguiu romper essa barreira. E aí o Pete não conseguindo resistir aos sentimentos dele pelo Vegas mais. E aí ele toca no rosto do Vegas ali. E o Vegas encostando as testas dele, gente. Que foi essa cena, né? Até que um filho da puta que eu não sei de onde que veio do quinto dos infernos pra atrapalhar a minha cena, pra atrapalhar o meu casal, faz o Vegas ir embora, né, gente? Pra ninguém ver ele ali. Que ódio, meus amores. Eu nunca tive tanto ódio de um coadjuvante. Não, que ódio. Eu não sei quem é, mas já tenho o meu eterno ranço por ter interrompido esse momento de Vegas e Pete. Entendeu? Que ódio, meus amores. Que ódio. Tá, Brasil, eu tô brincando, tá? E o Vegas manda mensagem para o Porsche ali que ele conseguiu encontrar o tio do Porsche, né? E aí o Porsche deixa um bilhete para o Kim ali, falando que ele foi resolver uns problemas, que depois ele volta e que ele ama o Kim, né? Gostei que ele enfatizou ali no bilhete que ele ama o Kim, ele colocou até uma carinha feliz, gente, muito fofo, né? E o que acontece aqui é que o Porsche manda o Shea arrumar as malas ali, deixa o Shea com a Yoki enquanto ele vai com o Vegas encontrar ali o tio do Porsche. E o Porsche e o Vegas encontram o Artie ali num templo budista, né, Brasil? E o Artie revela para o Porsche que os pais dele não morreram num acidente de carro, né? Que os pais dele foram assassinados aí. Ele ia revelar para o Porsche quem matou os pais dele, né, gente? O Artie morre, Brasil. E quem matou o Artie, gente, foi o Pichan. A série deixou claro que o Artie foi morto ali a mando do Kun-Korn, né? E o Pete e o Kim aparecem correndo ali. O Porsche corre com o Vegas, sobe na moto do Vegas ali com a bunda toda empinada, né, Brasil? E os dois fogem, né, gente? A gente vê o Kim e o Pete chegando correndo ali, armado, e o Kim gritando o nome do Porsche ali. E um detalhe nessa cena, gente, foi simplesmente foda pra caramba, gente, porque isso é muito Porsche, é que ele pegou a mochila de dinheiro, Brasil. Não deixou a mochila de dinheiro pra trás, foi de jeito nenhum, meu Deus. Primeira coisa que o Porsche pegou ali, depois que levantou, foi a mochila do dinheiro, gente. E aí foi embora aí com o Vegas com o dinheiro. E depois do Vegas desceu no Porsche ali na casa do Porsche, né? E aí o Vegas deixa claro para o Porsche que o confronto final é inevitável, né, gente? Que é só questão de tempo aí que vai ocorrer o confronto entre a primeira e a segunda família, né? Ele até comenta que a segunda família tá notando que o Kim está fraco e que eles vão atacar aí a primeira família, né? O Vegas deixa claro para o Porsche que vai chegar um momento que ele vai ter que escolher qual lado ele vai ficar, né? Se é do lado da primeira família ou da segunda família. E também ele deixa claro para o Porsche que não vai permitir com que ninguém machuque o Pete. Ele entra ali no armário, gente, para tentar forçar a memória dele, né? E a gente vê que ele começa a lembrar de algumas coisas. Novamente o Porsche vê o assassinato do pai dele, mas eu vou detalhar toda essa cena para vocês, gente, destrinchar ela completamente para vocês mais para frente no vídeo, beleza? Vamos prosseguir aí com os acontecimentos do episódio, que ele volta ali e mostra pra gente o Porsche apontando a arma para o Kun-Korn e o Kun-Korn revelando para o Porsche aí que a Nampung, Brasil, ou Honey, gente. E para quem viu meus vídeos da novel, gente, sabe que o apelido da mãe do Porsche é Honey, né, gente? Eu não vou chamar ela de Nampung, não, vou chamar ela de Honey mesmo, pois já estou acostumado, beleza? E o Kun-Korn revelou para o Porsche que a Honey era a irmã dele, né? Ele comenta que ela é a irmã adotiva dele ali, conta para o Porsche porque que ele não revelou isso para o Porsche, né? O Kun-Korn, ele bate muito na tecla de proteção, foi por causa da proteção do Porsche aí. E aí o Kun-Korn conta para o Porsche a versão dele da história, né, gente? Onde o Kun-Kan assassinou o pai do Porsche, que é o Kun-Pat. E a Honey chega logo depois, ela vê o marido dela morto ali, ela começa a passar mal e desmaia. E o Kun-Korn fala que depois ela tomou remédio para se matar, né, gente? Ele deixa claro para o Porsche que a mãe dele o suicidou. E aí o Porsche fica muito confuso, né, gente? Ele não sabe exatamente em quem acreditar aqui. E aí o Kim aparece, entra na frente do Kun-Korn ali e de repente o Kun-Korn começa a passar mal e morre, né? Alguém acreditou na morte do Kun-Korn, Brasil? Porque quando ele morreu, eu simplesmente comecei a rir, falei assim, Kun-Korn
Corny, tu só me surpreende, rapá. Tu é o dono do jogo, entendeu? Mafioso, imperador, poderoso chefão, que é completamente viciado no jogo, tem uma grande sede de poder, mas principalmente, Brasil, eu acho que o que permeia muito o personagem do Corny é a questão dele ser completamente obcecado, gente, viciadaço mesmo pelo jogo, Brasil. E começa a cena do confronto final, né, gente? Eu amei que o Kun veio pra guerra aí de bermudinha e lancinho no pescoço, né, gente? Eu também acho que isso serve para estabelecer aquele paralelo que eu já venho discutindo com vocês, que é a questão de diferença de poder, né, gente? Como que a primeira família é mais poderosa que a segunda família. Também acho que essa questão do Kun vir de bermudinha e tal, Brasil, é para mostrar pra gente o quão confiante ele estava, né? O quão ele tinha certeza ali de que pela primeira vez ele ia derrotar a primeira família, né? E aliás, gente, a questão do Kun ser homofóbico aí realmente foi esquecida no churrasco, né, Brasil? Eu sei que na segunda temporada o Vegas comenta com o Pete e eles trazem essa discussão, mas com o Kun vivo ali isso não vai acontecer, né, gente? Afinal de contas o Kun morreu nesse episódio, né? Pra mim é uma pena que a roteirista decidiu cortar isso, né, Brasil? Porque eles poderiam estabelecer uma discussão muito interessante aqui, é algo que contribui e muito para a construção do personagem do Vegas e a gente entender ele melhor, mas a roteirista não quis seguir por esse caminho aqui como é na novela, né? Prosseguindo aí, o Pichão na maior serenidade, mó plena ali, falando pro Kun não fazer isso, e o Kun fala que ele vai fazer sim, aí ele atira no Pichão, e o Pichão sozinho derruba um monte de cara ali, até que ele toma muito tiro do Kun, né, gente? Que eles invadem a casa da primeira família, né? E o Pichão fica ali fumando um cigarrinho, né, Brasil? Pra mim, meus amores, o Pichão, ele não morreu, tá? No momento dele fumando um cigarrinho, Brasil, tem coisa mais máfia que isso, gente? Foi maravilhoso demais, né? O episódio 14 realmente trouxe aí a questão da temática da máfia com força, né? Algo que muita gente estava sentindo falta, principalmente no núcleo do Kim e do Porsche, né? Eu gostei bastante como que o episódio fez isso. As cenas de ações desse episódio são magníficas, Brasil. Toda essa sequência de cena do Vegas entrando na casa da primeira família, gente. Aliás, meus amores, o Vegas com aquela metralhadora na mão, com aquela roupa, gente, mas eu faleci, foi muito, né? Eu só virei pra tela e gritei, seu grande gostoso, entendeu? Grande gostoso, mão da porra, meu diabão. Passa o rodo, entendeu? Mata todo mundo, gente, porque eu queria muito ver o Vegas atirando ali, gente, eu vi o Vegas atirando, né? Tudo bem, gente, eu não queria que ele matasse todo mundo, porque eu não queria que ele atirasse nem no Kim, nem no Porsche, nem no Pete, gente, mas o momento que o Vegas tá com a metralhadora atirando ali, tocando a música, e ele com aquela expressão ali de diabão, Brasil, foi tudo pra mim, entendeu? Ele tava matando um monte de gente, Brasil, ele tava, mas vocês repararam o quanto que ele tava lindo enquanto ele fazia isso, gente? Vocês repararam como que ele tava poderoso, mafioso, poderoso chefão, Brasil? O Vegas é o melhor mafioso dessa série, gente. O Vegas acaba comigo, Brasil. Eu não tenho sanidade mental quando se trata de Vegas, meus amores. Não tenho. Esse é o efeito Vegas, né? Aliás, o efeito Vegas e Pete, né, Brasil? Porque puta que pariu, meus amores. Meu Deus, gente. Que foi esse momento, gente? Caralho, gente. Vegas, pelo amor de Deus. Ele tocando um terror enquanto tava lindo, maravilhoso, majestoso, nosso diabão. Foi tudo pra mim, Brasil. E digo mais, meus amores. O Vegas foi o único da segunda família que se vestiu mais formalmente, digamos assim, pra ir pra guerra, né? Eu acho que isso também traz um paralelo entre ele e o pai dele aí, essa questão da confiança que eu comentei com vocês, né, gente? Enquanto o Kun tá bem confiante, o Vegas pode não estar tanto assim, né? E a raiva que o Vegas tem nesse momento da primeira família, Brasil, na série deu a entender que ela vem da inveja que ele tem pelo Kim, que ela vem também por causa dos abusos do pai dele, né, gente? Ele fica falando que o Vegas era inferior quando se trata do Kim e tal, também pelo fato da primeira família tratar o Vegas muito mal, né, gente? Pelo menos foi isso que o Vegas falou com o Porsche. Só que na novel, gente, tem um detalhe muito importante que eles não colocaram na série e que eu acho que eles podem trabalhar isso na segunda temporada, né? Eu espero que eles trabalhem isso na segunda temporada, que é a questão da mãe do Vegas, né, gente? Pra quem não conhece a história, ela tá muito mais bem detalhada no meu vídeo de novel sobre o Vegas e o Pete, o link tá aqui embaixo, mas o resumo aqui é que o Vegas culpa a primeira família pela morte da mãe dele, né? Pra quem não sabe, a mãe do Vegas cometeu suicídio e o Vegas culpa a primeira família por causa disso, e esse é o principal pilar aí da raiva do Vegas, né, gente? Por que ele tem tanto ódio da primeira família, né? Porque na cabeça do Vegas, a primeira família é responsável por tirar a pessoa que mais amou ele, né, gente? Que é a mãe dele, né? Daí vem o ódio dele, né, gente? Só que da série eles cortaram isso. Pode ser que eles desenvolvam isso numa segunda temporada, né? Novamente, pra quem quiser saber mais, gente, dá uma olhada nos meus vídeos da novel, beleza? Eu expliquei tudo certinho lá pra vocês. Prosseguindo aqui nessa ótima cena de ação, gente, o Kim trocando tiro ali, o Vegas metendo bala, e aí o Porsche chegando
depois, quando o Porsche chegou, gente, eu dei um grito gigantesco. Ai, meu Deus, isso, o Porsche vai lá salvar o mozão, entendeu? Vai lá salvar o maridão, entendeu? Vai lá salvar a sua cadelinha, né? Porque eu já falei aqui, gente, o Porsche é o patrão e o Kim é a cadelinha do patrão, gente. Isso é o destino do Kim, é inevitável e o Brasil ama dessa forma, entendeu? Vocês não amam dessa forma? Eu amo dessa forma. Comenta aqui pra mim se vocês amam dessa forma, gente, é tudo pra mim, entendeu? E aí o Porsche olhando pro Kim ali, o Kim olhando pro Porsche, gente, esse momento amorzinho entre eles na guerra, Brasil, foi tudo pra mim. E aí o Kim deixa claro para o Porsche que agora ele tem que escolher, né, gente, se ele escolhe ficar do lado da primeira família ou não, né, porque se ele não ficar do lado da primeira família, ele é o inimigo dele, né, e aí ele aponta a arma para o Porsche. O Porsche não é besta nem nada, né, gente, também aponta a arma para o Kim, né? Ele vira para o Kim e fala, eu não estou do lado da segunda família, também não estou do lado da primeira família, eu estou do seu lado, Kim. E aí o sorrisinho do Kim de apaixonado, gente, o Porsche sorrindo ali também, foi absolutamente tudo pra mim, entendeu? Gente, esses dois é tudo pra mim, gente, eu amo esse casal, que toda a confiança que o Kim relutou em colocar no Porsche aí, ele coloca nesse momento, né, gente? Então a partir daqui, ele confia bastante no Porsche, assim como o Porsche confia nele, né, gente? E aí os dois ficam juntinhos ali e tem uma excelente cena, né, Brasil? O que foi esse momento do Porsche virando para o Kim e falando que tem uma arma ali pra ele, né? E o Kim simplesmente dando uma apertada na anaconda do Porsche, Brasil, com aquele olhar safado, malicioso de que quer comer o Porsche todo ali, gente. Que foi esse olhar felino do Kim, Brasil? O homem seduz até na guerra, entendeu? O homem tá ali tomando um monte de tiro, mas o importante pra ele é o quê? É seduzir o Porsche, né, gente? Eu amei essa cena, Brasil. É muito Kim essa cena, né, gente? A gente ama esse Kim malicioso, Brasil, a gente ama. Eu sempre deixei claro pra você, gente, Kim não é homem de perder oportunidades que a vida dá pra ele, gente. E é o que ele fez aqui. Deu aquela agarrada cabulosa na anaconda do Porsche com aquele olhar de tipo assim, quero te comer inteiro, entendeu? Meu Deus, gente, o que foi esse momento? E aí o Porsche vira para o Kim e fala, não, a arma é outra, né? E aí o Kim pega a arma ali, dá aquele sorriso de que eu fiz de propósito, entendeu? E você gostou que eu peguei nessa anaconda que eu sei, né? Kim sabendo bem o poder que ele tem sobre o Porsche em relação a isso, né, Brasil? E aí o que acontece, gente, é que vem essa excelente cena de ação que a gente tinha visto bem pouquinho dela no trailer, né? Do Kim e do Porsche se abraçando ali, matando um monte de gente. Achei essa cena ótima, Brasil, maravilhosa. Gostei muito dessa cena, ver que enquanto o Porsche protegeu o Kim também protegeu o Porsche, né, gente? Achei maravilhoso essa cena de ação. E aí o Vegas vai atirando ali, a gente vê o Vegas com fogo nos olhos, né, Brasil? Aí eles conseguem correr ali para o estacionamento e de repente, meus amores, o Vegas dá uma bicuda no lábio do Porsche, Brasil, que nesse momento eu confesso para vocês, gente, eu gelei, porque eu não esperava que eles colocariam um confronto direto do Vegas com o Porsche, né? Eu tava esperando algo do Vegas com o Kim, mas não do Vegas com o Porsche, né? E o Porsche caiu, o Vegas colocou o pé dele ali em cima do peito do Porsche. Ele, que porra é essa, Vegas? Tá querendo morrer, ô filho da puta? Não mexe com o meu Porsche não, desgraça. Só que 10 segundos depois eu já tava assim, Vegas, diabinho do papai, não machuca o Porsche, não. Vai confrontar o Kim ali, mas deixa o Porsche ali em paz, entendeu? Vocês têm potencial de ser uma amizade tão maravilhosa quanto é na novela. Eu quero muito que a roteirista faça isso na série. Então, por favor, não machuca o Porsche nesse momento, meu diabinho. E, gente, eu sou hipócrita dessa forma, Brasil. Esse é o efeito Vegas, gente. Vocês sabem que eu sou completamente cadelinha desse homem, né, gente? Não tem o que fazer, gente. E vocês sabem que o Vegas é o meu personagem preferido, né, Brasil? E o Vegas aponta a arma para o Kim ali e fala para o Kim que ele não sabe onde ele atira, né? Se ele atira no peito do Kim ou no coração do Kim. Quando ele fala o coração do Kim, ele aponta a arma para o Porsche, Brasil. E nesse momento, o Kim, que tava mantendo toda a calma ali, explode, né, gente? Ele grita para o Vegas ali, pro Vegas não fazer isso. Na minha opinião, mesmo que a lenda Tankun não tivesse interferido, meus amores, o Vegas não mataria o Porsche, gente. A expressão dele ali não era uma expressão de que ele mataria o Porsche, na minha opinião. E eu acho que não faria sentido nenhum dentro da história o Vegas atirar no Porsche, né, gente? Talvez atirasse ali na perna pra fazer um medo no Kim, mas no peito ali, Brasil, eu acredito que não. O Vegas não faria isso com o Porsche. Apesar do Vegas ter deixado claro para o Porsche que ele teria que escolher qual lado ficar, né, gente? Ou da primeira ou da segunda família, a gente sabe que o Vegas se importa com o Porsche, assim, e o Porsche se importa com o Vegas, né? A gente teve diversas cenas pra isso, né, gente? Aí vocês vão falar, mas o Vegas estava manipulando o Porsche aquele. Sim, um lado dele estava manipulando, mas o outro lado não, gente. O outro lado era real ali. E para o Porsche também, né, gente? O Porsche tanto confia no Vegas, Brasil, que ele deixa ir com que o Pete fique com o Vegas, né, gente? O Pete é o melhor amigo do Porsche, uma pessoa muito importante para o Porsche. Tudo isso, gente, para explicar para vocês que a relação do Porsche com o Vegas, ela é real, Brasil. Essa amizade é real e para mim, de jeito nenhum, o Vegas mataria o Porsche. O Kim não enxerga isso, né, gente? Porque ele tá muito desesperado ali, ele acha que ele tá prestes a perder o
amor da vida dele, e ele fala para o Vegas não fazer isso, né? E de repente, gente, vem um carrinho de controle remoto ali com um balão rosa, Brasil, e explode ali, e afasta o Vegas do Porsche, e o Kim e o Porsche conseguem se recuperar ali. E quem mandou esse balão, Brasil? Simplesmente a lenda, né? É Kun no céu e nós na terra, meus amores. Nesse momento, o Kun Khan aparece ali e rende o Kim e o Porsche, né? E aí o Khan conversa com o Porsche ali, ele deixa claro para o Kim que ele não é tão ganancioso quanto o pai do Kim, né, gente? Que o Kun Corne tem muita sede de poder, e eu já falei para vocês que para mim o que dá tesão no Kun Corne é o poder, que no caso o Kun Khan tava falando de dinheiro aqui, entendeu, Brasil? É o poder dele simplesmente controlar o jogo, dele manipular as peças do jeito que ele quiser. Afinal, a série bateu nessa tecla, eu acho que a nova também deixou isso claro, que o Kun Corne é viciado no jogo. E aí o Khan comenta que o Kun Corne que matou o pai do Porsche e que ele deixou o Kun Khan pensar que a Honey estava morta, né, gente? O Kun Corne manda ali os capangas dele levar o Kun Khan pra fora e acalmar ele ali, e aí ele escuta um monte de tiro ali, e quando o Kun Corne sai, o Kun Corne conta para o Kun Khan que a Honey está morta. E eu tenho alguns detalhes para passar para vocês nessa cena. Primeiro, gente, se eu não me engano, foram exatamente 3 tiros que o Kun Khan escutou quando ele estava do lado de fora. Um para a Honey, um para o Shea, um para o Porsche. Segundo, Brasil, tanto na versão do Kun Corne quanto na versão do Kun Khan, a pessoa que matou o pai do Porsche, gente, o Kun Pat aí, estava em pé. Na de Kun Corne, Kun Khan estava em pé, e na de Kun Khan, Kun Corne estava em pé. Porque quando a série mostrou pra gente as lembranças do Porsche, gente, o homem que a gente consegue ver que está de pé é justamente o Kun Corne, né? E além disso, gente, somente na lembrança do Kun Khan tem uma fala que acontece também na lembrança do Porsche, mas não tem na versão do Kun Corne, né? E é a fala: a culpa é sua por saber demais. A gente vê que quem falou isso foi o Kun Corne na versão do Kun Khan. Na versão do Kun Corne não tem essa fala, né, gente? Nem por parte do Kun Khan. E como eu falei, gente, na memória do Porsche aí, a pessoa que está em pé é o Kun Corne, e ele escuta isso, né? O seguinte, meus amores, depois de Kun novamente salvar o Kim e o Porsche, né, gente, lenda, né? O Kun Khan sai correndo ali, o Kim e o Porsche corre atrás dele, e a gente vai ter o confronto do Vegas e do Pete. Eu vou detalhar pra vocês daqui a pouco, eu só quero seguir a minha linha de raciocínio aqui, que o Kun Khan vê que o Kun Corne estava vivo, ele até comenta que ele praticamente já sabia, né? E quando ele entra ali na sala, que o Kun Corne entrou, ele vê a Honey, né, gente, que é a mãe do Porsche. Então a mãe do Porsche, gente, está vivíssima, né? O Kun Khan não sabia que o Shea e o Porsche eles estavam vivos, né? Ele descobriu isso quando o Porsche começou a trabalhar na primeira família. Daí vem aquela cena dele com o Vegas ali, lá no primeiro ou no segundo episódio, não tô lembrando exatamente qual que é, dele virar para o Vegas e falar para ele ficar de olho no Porsche, né, gente? Também conecta com outra cena do Kun Khan com o Vegas, dele virar para o Vegas e falar que era para ele apenas ficar observando o Porsche, ele não machucar ele. Revela que a mãe do Porsche, a Honey, é a pessoa que ele mais amava, que a gente teve o confronto entre o Vegas e o Pete, né? Dor do Vegas e a dor do Pete por estarem um confrontando o outro, né, gente? Claramente nem o Vegas nem o Pete sabia direito o que eles estavam fazendo ali, eles não estavam conseguindo entender as coisas, né? Um lado do Pete não quer confrontar o Vegas e um lado do Vegas não quer confrontar o Pete, mas o outro lado quer que isso aconteça, né, gente? A gente vê um conflito interno muito grande dentro do Vegas, mas principalmente, gente, dentro do Pete, entendeu? Pra mim ficou claro como que o Pete estava se odiando nesse momento por ele ser incapaz de matar o Vegas, e como que isso dói nele, né, gente? Afinal, a gente não pode esquecer que o Vegas machucou muito o Pete, né, gente? Que ele fez tudo aí pra conseguir quebrar o Pete. Esse tiro que ele deu no Pete quando os capangas da primeira aparecem ali, gente, foi pra salvar o Vegas, né? E aí ele manda os capangas da primeira família ir atrás do Kim ali, e ele fica ali com o Vegas. E aí o Pete começa a dar vários socos, vários murros ali no Vegas. E o Vegas, obviamente, não revida, né, Brasil? Ele não tem intenção nenhuma em machucar o Pete mais. E pra mim, o Bill deixou claro o como que tava doendo no Pete fazer isso, entendeu? Tá acontecendo um combate interno muito forte dentro dele, né, gente? O lado dele que ama o Vegas e o lado dele, gente, que se odeia por amar o Vegas. E de uma certa maneira, gente, a gente pode interpretar o Pete socando o Vegas como se ele estivesse socando a si mesmo. Daí que eu falo pra vocês da dor que ele tá sentindo, gente, porque ele não queria fazer isso. E eu disse pra você, gente, que às vezes o amor significa a morte do dever, e é justamente o que acontece com o Pete. E o Vegas para ele fica em cima dele, se desculpa por tudo que ele fez. E pra mim o Pete acreditou nas desculpas do Vegas, só que a guerra que está dentro dele tá deixando ele extremamente confuso, né, gente? A gente vê que claramente o Pete não sabe como agir direito, ele tá tendo que lutar muito, resistir bastante aos sentimentos dele, e ele não conseguiu no final, né, gente? Quando ele vira pro Kun Corne e fala que ele não aguenta mais trair os seus próprios sentimentos. Daqui a pouco a gente chega lá, vamos continuar focando aqui, que o Pete novamente começa a socar o Vegas, né? E aí o
Vegas tentando tocar no rosto do Pete ali, consegue tocar no rosto do Pete ali, de jeito bastante carinhoso, né, gente, olhando pra ele bem apaixonadinho nesse momento, com um olhar arrependido também, e ao mesmo tempo um olhar de alívio de ver o Pete ali com ele, né. E aí ele fala que se for pra ele morrer hoje, se o Pete pode ser a pessoa a matar ele, né. E aí o Pete explode, né, Brasil? Fala que a gente tava esperando por muito tempo, né, gente, que ele ama o Pete, né. E aí ele dá um beijão no Pete aqui. Não sei se vocês perceberam, mas o Pete respondeu esse beijo, tá, gente? Porque eu sempre falei pra vocês, quando se trata do Vegas, é muito difícil o Pete resistir aos sentimentos dele, né, gente? Ao desejo dele também. Então ele respondeu o beijo do Vegas nesse momento. E aí depois que o Vegas beija o Pete ali, usa a oportunidade pra empurrar o Pete e sair correndo aí atrás do Kim, do Porsche e do Kun. Enquanto o Kim tá atordoado ali de ver o pai dele vivo, o Porsche tá atordoado de ver a mãe dele viva, e o Kun está atordoado de ver a Honey viva também, né, gente? O Kun tá todo pleno ali e culpa o Kun por tudo, né? Ele fala que a culpa é toda do Kun ali, que a Honey realmente tomou remédios para suicídios, que isso destruiu algumas partes do cérebro dela ali, por isso que ela perdeu a memória. Mas tem um detalhe aqui, gente, observem a forma que ela olha para o Kun. Ela olha como se soubesse quem ele é, e aí ela olha para o Porsche e aí ela decide se aproximar ali e ficar atrás do Kun, né? Seguindo aqui, o Korn fala que a culpa é toda do Kun, que foi o Kun que matou o Pat aí, e que depois eles levaram a Honey para casa deles, né? E o Kun estuprou a Honey. Por isso que ela tentou se matar, mas ele chegou a tempo de salvar ela aí. O Kun olha pra Honey ali e fala que ele vai proteger ela a partir de agora, que ele ama muito ela, né? E ele joga na cara do Kun, que ele só quer todo o poder, gente. E além disso, o Kun joga na cara do Kun ali que ele é tão ruim quanto o pai deles era, né, gente? E o pai do Kun e do Kun é o Agong, gente. Em relação ao Agong, meus amores, tá tudo muito bem detalhado e explicadinho pra vocês, se eu não me engano, no meu vídeo da nova da parte 9, mas eu vou deixar vocês aqui com uma informação que ela é importante, e pra você que quiser saber mais, ver o vídeo, que é muita coisa, tá, gente? É uma história bem complexa aí. O Agong, gente, ele matou o próprio irmão. No momento que o Kun ia revelar algo ali, o Kun mata ele, né? O Kun termina falando ali que, na verdade, a mãe do Posher é o Kun vai lá e mata ele, gente. Depois o Vegas aparece e vê o pai dele morto, né, gente? Atuação fenomenal do Bible, como sempre. E um detalhe aqui, gente, observa os olhos do Pete nesse momento, gente. A decisão de ficar com o Vegas, né, de largar a primeira família ali, ele já estava começando a tomar ela. Korn vira para o Vegas ali, que aponta a arma para ele, né, e fala pro Vegas não se preocupar, que ele vai cuidar dele, que ele vai cuidar do Macau. E o Pete aponta a arma para o Vegas e fala pro Vegas não fazer isso. A gente vê o Kim olhando para o Vegas, o Porsche olhando para o Vegas também. E aí aparece um monte de capanga ali apontando a arma para o Vegas. O Kun fala que não precisa disso. O Kun dá um olhar firme para o Vegas aqui, ele olha para o Pete também. Observa como que eles filmaram essa cena, né, gente? O Kun, ao mesmo tempo que ele olhava para o Vegas, ele olhava para o Pete também. O Vegas sai correndo ali, completamente destruído, né? E o Pete vira pro Kun e fala que ele sempre vai amar a primeira família, que ele agradece por tudo ali que o Kun fez, mas que ele não consegue mais trair os seus próprios sentimentos, né? E aí o Pete se demite, né, gente? Ele tira o broche da primeira família ali, e o Kun vira para o Pete e fala para ele cuidar do Vegas, né? E aí o Pete sai correndo atrás do Vegas. Detalhe aqui, gente, o Kun, na minha opinião, gente, assim como é na novel, né? Não tá confirmado na novel, mas eu acho que a série deixou isso claro, né? E pode ser que eles deixem isso ainda mais claro na segunda temporada, caso ela aconteça. É que o Kun, gente, sabe o que aconteceu entre o Vegas e o Pete, gente. Ou seja, o Kun sempre soube que o Pete estava ali sendo mantido em cárcere privado pelo Vegas, entendeu? Pra mim, o Kun sabe disso, né? E justamente esse momento que ele vira para o Pete e fala pro Pete cuidar do Vegas, é deixando claro que ele já sabe, né, gente? O Pete até olha pra ele de um jeito estranho ali. Nesse momento ele só quer correr atrás do Vegas, entendeu? E tá decidido também, aliviado do Kun ter permitido ele ir embora sem problemas, e é apenas um fantasma de si mesmo, apenas uma alma perdida que perdeu completamente aí a sua vontade de viver. O Vegas quase comete suicídio nesse momento, né, gente? Só que o Pete aparece ali e impede, né? E ele deixa claro para o Vegas que ele tem ele, entendeu? Eu estou aqui, Vegas. E o Vegas ficava falando ali que ele não tem mais nada, que ele não tem mais ninguém ali. Só que ele tem o Pete, né, gente? E o Pete deixou isso claro pra ele diversas vezes nesse momento. O Pete abraça o Vegas ali, o Vegas tentando afastar o Pete com força ali abraçando o Vegas. Fala que ele está ali pra ele, pro Vegas não virar as costas pra ele ali, que ele está com fome. Pra quem não pegou aí, gente, ele tá se referindo à cena do miojo. E o Vegas falando, você tá com muita fome, gente? Meu Deus, na novel, gente, só pra vocês terem noção, eles reacenam essa cena aí na cena do confronto final, né? Como aconteceu na série mesmo. E na novel, o Vegas vira para o Pete e fala que ele não pode cozinhar miojo pra ele agora, isso pode ser depois. Só que na série, gente, o que o Vegas falou é o seguinte, se outra pessoa pode levar o Pete pra comer, né? Na série ficou claro que o Vegas estava realmente disposto
disposto a abrir mão do Pete, né? Ele foi quebrado ao ponto de pensar que nem mesmo o Pete ficaria com ele, né, gente? Eu entendo o Vegas agir dessa forma, eu acho que faz muito sentido. Eu gostei bastante que o Pete enfatizou ali, deixou claro, desenhou ali para o Vegas que ele está ali para ele, né, gente? Que ele quer ficar com o Vegas, porque o Vegas é o grande amor da vida do Pete, né, gente? E o Pete é o grande amor da vida do Vegas. A dor nos olhos do Pete, gente, do Vegas, o desespero do Pete nesse momento, o Vegas ficar sozinho, gente, se afastar dele, o como que isso destruiria completamente o Pete, Brasil, o que foi isso, entendeu? E essa questão do Pete ter mencionado o miojo também, gente, também se relaciona ao fato dele trazer o Vegas pra realidade, né? Porque como eu falei pra vocês, é como se o Vegas tivesse se tornado uma alma perdida aí. É um momento muito importante entre eles, é um momento que deixa claro como que o Vegas se importa com o Pete e o Pete se importa com o Vegas, né, gente? A gente sabe que às vezes nas coisas simples tá ali o amor também, né, Brasil? A gente quis invocar isso no Vegas, né, gente? Graças a Deus que ele conseguiu. Então, em outras palavras, gente, essa questão do miojo é como se o Pete virasse e falasse para o Vegas o seguinte: eu estou aqui, Vegas, eu sempre estou aqui para você. Você não está vendo que eu estou aqui? Eu quero essa atenção, Vegas, eu quero você, eu estou aqui, eu não vou me separar de você. É como se o Pete estivesse falando isso. E assim como o Pete é a respiração do Vegas, gente, o Vegas é a respiração do Pete. Então até pro inferno o Pete está disposto a seguir o Vegas. Isso está muito claro nesse momento que o Pete fica ainda mais desesperado, gente, que ele não sabe como alcançar o Vegas ali. E ele simplesmente fala: eu não sou o seu animal de estimação, então vem aqui me alimentar, eu tô com fome. E você foi embora, então eu tive que vir aqui encontrar o meu dono. O nível dessa fala, gente, o Pete já está insanamente apaixonado pelo Vegas. Vocês verem, gente, o quão importante é o Vegas pra ele, entendeu, gente? O Pete estava disposto a se humilhar ali e esquecer completamente o orgulho dele, gente, para conseguir alcançar o Vegas, né? Para conseguir ficar com o Vegas. O como, Brasil, que o amor, nesse caso aqui, realmente significou a morte do DV. E isso ficou tão explicitamente claro, gente, nesse momento que o Vegas vai se virar ali, ele sorrindo para o Pete, e a gente vê esse breve momento, bem segundinhos mesmo, de alegria nos olhos do Vegas e de felicidade nos olhos do Pete, né, gente? O como que um tava disposto a ficar com o outro ali, o como que um é a felicidade do outro, né? Só que aí de repente aparece um capanga da primeira família ali e mete bala no Vegas, né, gente? A expressão dele de feliz ali, por ele ter interpretado que o Vegas realmente vai ficar com ele, mudando radicalmente uma expressão de puro desespero, tristeza, pavor, medo ali de perder a pessoa que ele ama, Brasil. Foi foda demais. Beauty entregou, foi tudo, entendeu, gente? Entregou, foi tudo. E aí ele simplesmente, gente, mete bala ali no capanga sem pensar ali na primeira família, sem pensar em nada, gente. Simplesmente o homem naquele momento foi a pessoa que quase tirou o grande amor da vida dele. O Pete mete bala ali com uma frieza, Brasil. E a série deixando claro pra gente o quão o Vegas é importante pra ele, né? A série deixando claro pra gente que o Vegas é a coisa mais importante na vida do Pete e que o Pete, Brasil, também é a coisa mais importante na vida do Vegas. E aí o Pete fica chorando muito ali com o Vegas desacordado e essa cena termina, né, gente? E aí veio uma cena simplesmente maravilhosa, gente, montagem de milhões do póster ali de um terno verde no maior estilo mafioso, poderoso chefão, chegando ali na casa da primeira família, né, e os guarda-costas ali abaixando a cabeça pra ele, quando ele se tornou o líder da segunda família, né, gente? E eles fazem uma montagem ali da primeira vez que o Porsche chegou na casa da primeira família, né? Achei isso incrível, gente. Porsche é patrão que, além de líder da segunda família nesse momento, também é o líder da primeira família, né, gente? Já deixei claro pra vocês, gente. O Porsche é o patrão e o Kim é a cadelinha do patrão. Esse momento que o Pete tá ali com o Vegas, né, e a gente vê que o Pete vai ficar ali com o Vegas, né, gente? Que ele ama muito o Vegas e o Vegas ama muito ele também, né? E aí o Vegas pergunta para o Pete por que ele ainda tá ali, e o Pete, tipo, meu querido, eu vou ficar do seu lado pra sempre, entendeu? Eu sou incapaz de ficar longe de você. E aí o Vegas fala que se o Pete quiser fugir, ele deixa, né? E aí o Pete fala que ele só tá ali porque ele tá seguindo o coração dele, né, gente? Deixando claro como que ele ama o Vegas, né? E aí o Vegas vira pra ele e fala que o Pete não é mais o seu bichinho de estimação, que o Pete é a pessoa mais importante da vida dele, né, gente? O sorrisinho do Pete nesse momento, de ter o calor do mozão de volta ao Brasil. O Vegas também todo felizinho que o Pete tá ali pra ele. Eles são absolutamente tudo pra mim, entendeu? Esse momento que eles se beijam, gente, que beijo maravilhoso, gente, um beijo carregado de sentimentos, carregado de alívio, felicidade, amor, paixão, tudo nesse beijo, gente, absolutamente tudo pra mim. E eles se beijando ali, e o Macau fingindo
que tava dormindo, né, gente? Na verdade, assistindo tudo de camarote ali. E aí, quando o Vegas e Pete começam a se empolgar ali, né, gente? O Macau acorda, tudo felizinho ali. De que o Vegas tem uma pessoa que ama muito ele, né? Que está disposto a ficar do lado dele. E aí o Macau vira para o Pete e fala: bem-vindo à família, cunhada. E aí o Pete deita ali no Vegas, o Macau deita ali no Pete. A gente tem essa família toda felizinha aí. Tudo pra mim. E aí o Vegas beija o rosto do Pete e do Macau ali. As duas pessoas mais importantes pra ele, né, gente? As duas pessoas que mais ama ele e ele ama também, né, gente? E aí no final, gente, o Vegas fala que todo mundo que ele ama abandonava ele. E ele terminou, gente, graças a Deus por isso, com as duas pessoas que mais ama ele, né? Que é o Macau e o Pete, né? E o Macau todo felizinho que o Pete entrou pra família, gente, foi tudo pra nós, né? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!